Começamos a partir de agora a análise, o telecast, o pós-jogo, chame como quiser, de Sport 5, Motoclube 0. Depois de uma dura derrota para o Náutico, marcado pelas 3 derrotas nos 3 principais jogos da temporada até aqui, o Sport volta à Ilha do Retiro, no horário difícil, um público pequeno, né? Pouco mais de 8 mil pessoas, e com o Pepa seguindo a linha de rodízio de jogadores, seguindo a linha de mudanças na escalação da equipe. E entre as mudanças que aconteceram nessa noite, eu destacaria a estreia do zagueiro João Silva e a estreia como titular do meia Atêncio. Tá? Já tinha feito 2 partidas ali entrando na reta final e hoje ele fez sua estreia como titular. Repito, a gente vai fazer um programa para além do que aconteceu dentro de campo nos 90 minutos. É inevitável, tá? A gente tem muita coisa para debater sobre o esporte que vai além do que aconteceu na partida. Né? Reforços chegando, ideias de composição desse time ficando mais claras, tá? Queria começar então, Cauê, com a sua visão de como o esporte construiu essa vitória, essa goleada sobre o Motoclube, o que essa goleada significa para esse momento do trabalho de Pepa, tá? E também você já pode entrar um pouquinho nessa rotação, nessa chance que alguns jogadores estão tendo de equilíbrio de minutagem. Romarinho, por exemplo, que parecia um pouco esquecido, entrou como titular. Hereda finalmente teve uma segunda chance, né? Um restinho ali de jogo. Queria a tua visão, tá? Sobre esse recomeço, mais uma vez, do esporte depois das consequências, das vaias, de tudo de negativo que extraiu daquele clássico de sábado. Boa noite, Fred, Cássio, todo o pessoal que está nos acompanhando ao vivo aí no chat, pelo YouTube, vai nos acompanhar depois nas plataformas por onde os conteúdos são distribuídos. Fred, eu acho que hoje a goleada foi muito importante para dar a necessária baixada de temperatura para um momento. Para Pepa, para de alguma maneira esfriar um pouco a pressão que ocorreu nos últimos dias pela falta de desempenho somada no conjunto de jogos do esporte, quando ele precisou enfrentar adversários de uma prateleira maior. Fortaleza, Santa Cruz, Náutico, o próprio Souza. Então foi um jogo que o placar ajuda muito a afagar corações, a deixar o torcedor mais leve, menos chateado com o que vinha acontecendo nas últimas semanas. Porque terminou que, pela própria sequência, quando você vai ver, havia mais jogos ruins do que bons nas últimas semanas, quando você filtrava essas últimas partidas. Então, esse placar de hoje, construído, ao meu ver, muito por uma eficiência do time, porque você não viu o Sport, apesar de ter sido um placar dilatado, mas não foi aquele placar que o Sport enfileirou chances, inclusive desperdiçadas. Você, praticamente, o goleiro do outro time, do Motoclube, não pegou na bola. Então o Sport foi muito objetivo. Teve aquele início um pouco travado ainda, o primeiro gol surge ali ainda aos 27 minutos do primeiro tempo, mas depois que sai, que tira o lacre, parece que as coisas começam de alguma maneira, talvez até pela pressão dos últimos dias, as coisas a destravar, o futebol começa a fluir melhor e o time consegue fazer um jogo muito objetivo e muito eficiente, ao contrário das últimas partidas, onde demonstrou um futebol muito burocrático, um futebol muito lento, de poucas ideias,
Hoje, se a gente conseguir observar, e talvez seja até um mérito já da adição de João Silva ali atrás, houve pouco toque de bola ali atrás entre os dois zagueiros. Você não viu a bola indo para lá e para cá, aquele jogo de tentativa de paciência de achar uma melhor bola. O Sport acelerou mais, conseguiu sair mais. Talvez pela fragilidade do adversário, que mesmo fazendo uma linha mais baixa, mas era inferior tecnicamente, e a própria questão de não ser um clássico tal, fez com que talvez o Sport tivesse menos pressão de poder exercer um jogo melhor. E aí as coisas foram saindo com alguma fluidez, com essa objetividade de chegar e quando chegasse ser muito certeiro. De não precisar ficar batendo muito nas cordas para derrubar. Quando chegava, ia lá e fazia. E isso foi fundamental para a construção desse placar dilatado. E aí, dentro dessa narrativa do jogo, para mim, 3 peças, que foi até um pouco do que eu escrevi no Twitter, no X, 3 peças individuais que jogaram muito próximos um do outro foram fundamentais, ao meu ver, como protagonistas em uma partida que acho que dos 11, talvez um ou dois não tenha jogado de mais ou menos para bem. Mas, para mim, esses destaques individuais de Plácido, Fabrício e, sobretudo, Barleta, e aí vou trazer alguns números desse trio, fez com que o jogo do Sport fosse um jogo muito forte pelo lado direito. Um jogo rápido e que a gente viu até predicados que o Sport tinha em 2024 com aquele lado direito, com as infiltrações de Fabrício, que ele não vinha conseguindo encontrar aquele cantinho que ele tinha no passado e ele vinha realmente este ano apanhando. Quantos jogos a gente fez aqui de Fabrício, no máximo, a gente numa boa vontade dá ele como razoável. E ele hoje, para mim, fez uma boa partida, tendo participado de 2 lances de gols, além do gol marcado. E tem o terceiro gol, que foi aquele que foi o segundo gol do Sport, aos 44 minutos do primeiro tempo, que ele não participa diretamente tocando na bola, mas ele puxa toda a marcação quando o Di Plácido olha para ele e olha como uma possibilidade de toque, a marcação meio que fecha para tentar fechar esse passe, e Di Plácido aí tem um espaço maior para fazer aquele cruzamento que a zaga tira e sobra para Barleta tocar para Atencio chegar batendo de canhota. Aí você vê com o Di Plácido. O Sport nos últimos jogos, na verdade nessa temporada, me incomodou muito. Um dos pontos que me incomodou muito, era a fragilidade ofensiva dos 2 laterais. O Sport não conseguia avançar, ter apoios consistentes nas 2 laterais. E hoje foi um jogo que tanto o Karius, para mim, fez um jogo bom, conseguiu ir à frente, a fazer usando aquele termo associativo, aquele futebol associativo de tabelar, de infiltrar ali pela esquerda, como o Di Plácido conseguiu, em vários momentos do jogo, estar ali naquele terço final do campo, ou cruzando, ou fazendo aquele trio, ele, Barleta e Fabrício. Então, esse jogo, que era um ponto muito forte do Sport o ano passado com o Fabrício, talvez até um pouco antes de Pepa, porque quando o Pepa chega, meio que Fabrício fica meio sem função e não se encontra. Aquele corredor ali, talvez porque Lucas Lima ocupou muito aquele corredor com Pepa ali durante essa gestão Pepa Série B, e talvez Fabrício Domingos não tenha conseguido esse encaixe com o treinador. Não foram os melhores momentos de Fabrício com Pepa. E esse ano permanecia assim. Mas hoje esse encaixe de verticalização dele, sobretudo pelo lado direito, ocupando aquele espaço vazio ali, foi fundamental. E aí, Di Plácido, voltando a Di Plácido participa de 2 lances de gols também, que a bola passa por ele.
E o terceiro nome é Barleta, que dos 5 gols participa de todos. Porque até o pênalti surge de um cruzamento que ele faz e bate na mão do defensor. E Barleta era outro jogador que a gente vinha cobrando, porque faltava de Barleta, por mais que esteja tendo esse rodízio inicial, mas faltava a Barleta, nos tempos de jogo que ele atuava, algo próximo ao que ele fez na reta decisiva da Série B do ano passado. Onde ele foi, talvez ele, muitas vezes, mais do que o próprio Lucas Lima, o principal nome ali de definição. E estava faltando desse Barleta. E hoje Barleta, no lado onde melhor lhe convém, pela direita, que é o lado que ele sempre jogou, antes de vir jogar no Sport, onde os 2, 3 treinadores que o tiveram ano passado, tanto o Souso pelas dificuldades de falta de jogadores pelo lado esquerdo, na época da lesão de Romarinho, quanto o Guto e depois o próprio Pepa. Utilizaram muito ele ali como uma válvula de escape de um ponto esquerda, com o pé por fora, para fazer aquele cara que ia à linha de fundo, quando o melhor Barleta é o Barleta que joga pela direita. É o Barleta que puxa para dentro e abre esse espaço para o lateral passar, que puxa para dentro e deixa diagonal para Fabrício Domingues entrar. Então hoje esse lado direito fluiu muito, muito ao ponto de até mesmo quando as jogadas de gol partiu do lado esquerdo ou se definiu do lado esquerdo, mas tinha toda essa participação do lado direito, desse trio pelo lado direito. E outros jogadores também, eu acho, puxando até individualmente, porque coletivamente foi até pela fragilidade do adversário, fica até complicado a gente fazer avaliações maiores. Mas eu tentei muito puxar esse jogo pela pontuação mesmo de atuações individuais. E aí eu fiquei, vou colocar como satisfeito de ter visto João Silva, por exemplo. Porque é um jogador que, para mim, era uma interrogação gigante, porque não conhecia o jogador antes da chegada dele. Um jogador que vinha de um clube relativamente pequeno, do futebol belga, da primeira divisão, mas pequeno. Que tinha passado por um clube da Croácia antes, depois de surgir no futebol português, do seu país, mas que até pela falta de material na internet, no YouTube, para você olhar melhor, dificultou muito uma análise prévia, um olhar de tentar entender um pouco do que ele poderia acrescentar ou não a esse time. E eu acho que, apesar da fragilidade do Motoclube, que não fez um jogo que atormentasse o Sport, que causasse dificuldades para a gente ver João Silva em relação a zagueiro defensor, mas ele mostrou algo para mim que foi alentador, a saída de bola. Passes com tranquilidade, apesar do Motoclube não ter feito um jogo de muita pressão alta, de jogo alto ali atrapalhando, mas no pouco que se fez ele conseguiu sair e muitas vezes com passes rasteiros, precisos, e sem ser aqueles lançamentos que a gente ficou um pouco acostumado e incomodado com o Sport das últimas semanas. De Chico, do próprio Antônio Carlos. Então, hoje, o João conseguiu acrescentar esse passe mais rápido, esse passe mais eficiente por baixo. E já deixa você mais tranquilo em imaginar que talvez o Sport tenha um salto de qualidade, de menos trabalho do que vinha ocorrendo ali naquele trabalho de início de construção. E que quando se somar aqui mais à frente, quando a gente entrar nas aquisições de jogadores que chegaram, que acabaram de chegar aí, que a gente vai poder colocar até que acréscimo a mais a gente vai poder ver. E até para encerrar, para passar aí para Cássio, Fred, outro jogador que eu acho que valia pontuar é Atêncio. Que se não foi aquela atuação de um protagonista essencial, de grandes jogadas, de efeito, e que te chama muita atenção, mas ele taticamente fez uma partida muito boa.
E deu para sentir como ele molda a temperatura do time, o quanto ele segura a bola quando tem que segurar e, sobretudo, tenta acelerar o jogo. Porque às vezes incomoda muito quando o Lucas Lima é o titular ali, às vezes segura demais a bola. O Lucas Lima é aquele jogador, aquele meia que gosta de ter muito a bola nos pés. Então, às vezes, termina demorando um pouco mais do que devia com a bola. E eu achei Atencio hoje um cara mais rápido de resolver. Um cara mais agoniado no sentido bom de pegar e já tentar enxergar e acelerar o jogo. E que o Lucas Lima, às vezes, tem uma característica maior de rodar, de segurar mais, de tentar achar aquele passe mais refinado possível. Cássio, o Cauê trouxe aí a primeira visão dele, tá? E eu vou passar para você, pontuando alguns pontos que eu vi da entrevista coletiva de Pepa. Como a gente demorou mais a começar a live hoje, tem a vantagem de poder ter escutado tudo que o treinador tinha a dizer. E entre as perguntas, ele demonstrou um incômodo quando foi questionado sobre o que aconteceu antes do gol. Ele, veja, não dá para cobrar que com 27 minutos a gente já esteja ganhando de 2-0, de 3-0 de todos os clubes. A gente estava dominando completamente o jogo. O outro time estava com 11 se defendendo, tá? A gente tinha criado, não, ele até falou que tinha criado muitas chances, eu não acho que tinha criado muitas chances, mas tinha criado sim algumas chances. Tinha tido uma cabeçada, sobretudo, de Plácido na pequena área, Eu completamente acho que tinha tido livre. muito volume de jogo, mas não tinha tantas chances até Chance fazer 1 a 0, clara, não. clara foi uma, que foi aquela cabeçada de Plácido Isso. na pequena área, né? Pra belíssima defesa do goleiro. Foi a única grande jogada. Ele demonstrou um pouco dessa. Incomodado com essa pergunta. E aí ele citou os exemplos de que disse que assistiu Tocantinópolis e Atlético Mineiro. Que o Atlético Mineiro veio fazer o gol num pênalti aos 44 do segundo tempo. Ele não citou, mas hoje, por exemplo, o Grêmio quase é eliminado da Copa do Brasil. Né? Conseguiu empatar o jogo contra o São Raimundo de Roraima para puxar para os pênaltis já nos descontos. O Grêmio estava perdendo até os 49 do segundo tempo. Quando ele consegue empatar e aí vai para os pênaltis. Eu estou citando isso porque faz parte do argumento de Pepa de dizer, veja só, se eu já tinha o controle do jogo, se eu não estava correndo risco, se eu estava ali na área do adversário, ele não gostou muito do tom de crítica do Sport não ter tido um volume intenso de chances até abrir o placar. Só que isso me incomodou, por exemplo, no jogo contra o Santa Cruz, que o Sport não tinha tido esse volume. No primeiro momento do jogo contra o Náutico, até levar o gol, e depois de levar o gol também não teve esse volume. Então eu não acho que a pergunta foi sobre algo pontual. Eu acho que a pergunta foi sobre algo recorrente. E aí, Cássio, trago a sua análise pontuando um pouco isso. Os jogos do Sport parece que tem sido muito 880, né? Quando tá na frente e faz o gol, deslancha, mas quando não é assim, as dificuldades continuam ali. A gente continua vendo essas dificuldades, né, Cássio? Fred, boa noite, Cauê, galera que tá aqui na live. Acabou de bater 1000 pessoas aqui, ó, acompanhando a gente ao vivo. Um abraço para todo mundo. Chegando gente do Vitória, do Fortaleza, muita gente do Sport, naturalmente. E se você tá aqui, a galera do Ceará e do Náutico estiver aqui, pode até ficar, mas tem a live do Ceará e do Náutico rolando também, tá? Se você quiser ir se você achar que são 2 lives que estão rolando, vai ser bom avisar isso aí, porque acho que nem todo mundo sabe. Tá tendo também a live da Copa do Brasil, essa aqui vai ser da Copa do Nordeste. Fred, sobre a diferença desse gol no sair, eu acho que não sei se eu não vejo exatamente assim, não. Nem parar para pensar, na verdade. Eu tinha visto assim. Nos grandes jogos, eu acho que assim, em 2 deles, em um pelo menos, assim, o comportamento do Sport, antes de entrar no plano tático e na questão do desempenho técnico, o comportamento do Sport não foi dos melhores. O do Arruda eu acho que foi muito fraco. No jogo da Ilha contra o Náutico tem um erro muito grave, e no do e depois que tem aquela substituição que a gente já debateu aqui, de modificar o time antes de tentar qualquer coisa. E no do Fortaleza, que são as 3 derrotas, né, dos 3 principais jogos que o Sport fez nesse ano, o time fazia um bom primeiro tempo e
quando teve a lesão de Carlos Alberto, aí entrou o Lucas Lima, mas fazendo um sistema diferente. Então, dentro dessa pergunta, acho que nem o próprio Pepa fez isso, tá? Assim, nem ele, em 2 jogos, nem ele esperou. Assim, seja qual tenha sido o motivo, nem ele esperou. Contra o Fortaleza e contra o Náutico, ele tentou coisa diferente. Contra o Santa, o time tinha alguns titulares que não foram utilizados e o comportamento daqueles que foram a campo, acho que não estava tão... O Santa estava com muito mais fome de bola naquele dia do que o Sport e mereceu a vitória, inclusive lutou por ela até no finalzinho. E nesses jogos menores, eles têm perfis diferentes também, tá? Porque, por exemplo, esse 5-0 de hoje, o do Maguari, todos os gols são no segundo tempo. Todos os gols acontecem depois que Pepa troca o ataque inteiro. Assim, o Sport volta com um novo ataque, o ataque funciona, o Sport goleia o Maguari, que até então era assim, um destaque pernambucano. Tá bem no Pernambucano ainda, mas estava melhor naquele momento. Contra o Mota, eu acho que dessas goleadas, a do próprio Jaguar tem a falha ali de Kaique, eu acho que acaba tirando um pouco do time, foi uma falha muito feia. Essa de hoje foi um jogo onde o Sport realmente não deu qualquer brecha em nenhum momento do jogo. Em nenhum momento do jogo. Ainda que o gol tenha saído aos 27 minutos, pelo menos na minha opinião, em nenhum momento do jogo parecia que o resultado seria diferente de uma vitória do Sport. Não sei 5-0. Mas uma vitória do Sport assim estava muito difícil porque, além do Sport ter feito uma boa partida, e aí você precisa falar do adversário também. Tanto que eu acabei de falar do Santa, falei do Fortaleza e do Náutico. E falando do Motoclube, assim, partida fraquíssima do Motoclube. Esse Motoclube não ofereceu qualquer desafio, qualquer enfrentamento no ataque, um chute na barra que não levou perigo. 8-1 no scout de finalizações na barra. No total das 16-5. A favor do Sport, naturalmente. Enquanto o Sport teve esse volume, o Cauê já colocou, inclusive, onde o Sport se movimentou mais. Eu tava doido para que ele falasse de Fabrício Domingos, porque agora, naturalmente, depois eu vou querer saber a opinião de Fred, porque eu acho que o Fabrício fez sim uma boa partida, sim. Mas daquele jeito dele também, assim, ó, tipo, ó, vai lá, faz o teu, assim, não guarda posição, tá? Se quiser ir na direita, vai, se quiser para a esquerda, vai, se quiser pisar na área, pisa, se quiser voltar para marcar, volta. Ele não tem tantas missões, não. Ele tem muita liberdade, mas num jogo como esse funciona bem demais, acho, porque ele é pulmão puro, assim, meu irmão, pro time. E eu acho muito importante ter uma figura dessa para alguns jogos. Em algumas partidas, acho que faz diferença não ter uma figura assim. Acho que eu gosto de jogador que sente o jogo. Mas isso é só uma parte do jogo. Na hora que você tem um grupo mais qualificado, você começa a ter outras situações. E o Sport começa a ter isso, porque hoje já foi esse time mais modificado, fazendo rodízio, mas pelo nível que subiu, já não parecia que era um time reserva jogando. Era só um time modificado. Não era um time reserva. Assim, você não está dizendo, Barleta é o reserva. Pablo é o reserva. Assim, não tinha muito essa cara. De Plácido é o reserva absoluto. Não tinha essa... Tinha os jogadores rodando, mas tinha depois de algumas partidas, quando vai tendo esse encaixe, era um esporte que você, muito diferente dos últimos jogos, mas ao mesmo tempo você não via ali, não botou um time reserva para enfrentar o Motoclube. Não, botou um time que, na hora que saiu a escalação, gostei da escalação, inclusive. Só botou um time mais do que suficiente para ganhar o jogo e envolveu o Motoclube o suficiente para fazer isso. Já que o Fred partiu dessa pergunta dos 27 minutos, o Sport não tinha tido nenhuma grande... melhor dizendo, tinha tido a cabeçada de Plástico, mas assim, é um lance muito isolado, é uma bola na área que ele aparece ali como surpresa, cabeceia, o goleiro defende, e podia ser pouco, mas a bola estava o tempo todo no lado esquerdo da transmissão. Assim, a bola simplesmente, você estava vendo o jogo, a bola só ficava do lado de cá. Assim, simplesmente não havia jogo do outro lado. E aí o Sport rodava a bola, buscava espaço. E era aquela impressão, se fizer um golzinho, abre. Aí de vez em quando, no futebol, algumas coisas são simples. Na hora que faz um golzinho, você tira o Motoclube da zona de conforto, porque ele, obviamente, ele não pode jogar pela derrota de 1-0. Ele precisa jogar por algum resultado. Na hora que o resultado vai embora, o 0-0 vira 0-1, aí, meu irmão, aí abriu a porteira, aí já vem a bola na área com a tranquilidade. Eu acho que ele só abre a porteira mesmo quando leva o segundo. Que foi para ir para o intervalo, né? Que é para ir para o intervalo, a jogada levar na área, a bola ajeita ali. Atêncio, eu até escrevi no Twitter, Fred. Eu vou falar e vou pontuar quando lembrar de algum jogador, mas falando de Atêncio, já que fez o gol. O primeiro gol, por exemplo, eu acho uma falha grande da defesa do Motoclube, embora tenha sido um bom cruzamento, mas ela passa uma bola rasteira, passa na frente de 3 defensores do Motoclube, nenhum conseguiu cortar. Pode ter sido uma bola arqueada, mas passou na frente de 3. Até chegar em Barleta, que empurrou para o gol. E no gol de Atêncio,
Esse foi o primeiro jogo que ele foi como titular. João Silva tem algumas surpresas, como o Pablo, primeiro jogo titular. A gente tá vendo aí pronto, aí, passando os 3, esse é o primeiro gol de Barreto que a gente tá vendo na tela. Na hora que saiu o gol de Atencio, ali eu já tava gostando bastante da atuação dele, tá? Assim, sabe aquele negócio para ficar assim, ó, o gol, de vez em quando acontece, ó, o cara foi decisivo, fez o gol, então fez 2 gols, tocou pouco na bola, mas fez os 2 gols da partida. Eu já tava achando um dos destaques do Sport no primeiro tempo, Rodrigo Atencio, quando ele faz o gol e mostra que realmente tem faro. Ele fez 8 ano passado, mas foi o ano inteiro, né, para fazer 8. Eu acho que, tipo, em 3 jogos já tá com 2 aqui no Sport, vai jogar Pernambucano, vai jogar a Copa do Nordeste, então assim, se ele pode... E além do número que ele fez lá no Central Córdoba, foram 8 gols em 46 partidas pelo Central Córdoba da Argentina na temporada de 24. Canhoto, parece bem, chuta forte, não tem medo de chutar. Fred Borba um torcedor do esporte que interage com a gente há muito tempo. É muito tempo de verdade, inclusive, que a gente, se parar a pensar, todo mundo tá aí no Twitter, acho que é 15 anos de Twitter, cara. Aí ele fez uma pergunta que eu deduzi como para Lucas Lima, ponta de Lucas Lima, meia pode chutar? Eu achei muito curioso, assim, porque acho que é um pouco da crítica sobre Lucas Lima chutar, embora ele chuta muito pouco, é verdade, mas todo outro papel acho que ele faz muito bem. Mas Rodrigo Atencio chuta. Ele realmente não tem a bola não precisa estar super amarrada, super certinha ali para ser a finalização. Ele realmente é um jogador que arrisca, jogador com ótima visão de jogo, aparece bastante como opção de passe. Assim, eu achei muito interessante assim, a participação dele. A gente vai ponderar, como a gente ponderou em todas as goleadas do Sport, contra o Maguari, contra o Jaguar, a gente, sei lá, ponderando o adversário e tal, mas ao mesmo tempo, mesmo a gente deixa a mesma ponderação, sobretudo porque entre essas goleadas tiveram outros jogos maiores e o time não foi bem. Mas dentro dessas partidas, o jogador pode simplesmente também não fazer nada. Porque tem aquele cara que não faz nada. Agora, o cara, tipo, num jogo como esse, e ainda estava no 0-0, ter um senso de participação como ele vinha tendo. Então, assim, eu gostei bastante para ser um jogador que tá muito na cara, assim, que vai ser bem utilizado ao longo dessa temporada. Tomara que seja. No segundo tempo, o jogo foi definido muito rapidamente, né? Assim, Pablo pega aquele chute fora da área e depois Fabrício. Eu vi até o pênalti, assim, aquela bola na mão, mas achei que se segue o jogo ali também não me ofenderia, não, tá? Eu não achei... Foi naturalmente, bateu no braço, o braço estava aberto, mas enfim. 15 minutos já estava 4-0 e Pepa faz 3 alterações. Até demorou, ele poderia ter feito no 16º minuto, mas ele deu mais 5 minutos para a turma. Aos 20 ele tirou 3, depois vai fazer mais 2. E o último gol acaba sendo um gol todo do banco, né? Saindo do cruzamento de Hereda, que a torcida pediu. Porque uma bola sensacional de Gustavo Maia, do meio de campo, que é a grande parte da jogada. Gustavo Maia dá uma invertida de um campo a outro. A Hereda já dentro da área. São 2 situações aí. Gustavo Maia voltar a ser utilizado e, sobretudo, Hereda, que só tinha tido poucos minutos e assim sumiu. Ele fez aquela estreia ali, acho que contra o Ferroviário na Copa do Nordeste, né? E sumiu. E o torcedor, naquele jogo contra o Náutico, acho que parte do comportamento ruim, mas de vez em quando o torcedor também. O cara conhece o próprio time o suficiente para dizer, ó, meu irmão. E um jogo 4-0 era um jogo que o torcedor escalou Hereda no jogo. Eu achei uma das coisas mais malucas que eu já vi na ilha. Mas muito doida. Muito doida. Pedir Hereda? Eu achei, assim, das coisas mais inusitadas. Eu não achei, não. É isso que eu tô falando. Eu tô falando justamente o contrário, Fred. Veja só, a torcida... Eu fiquei até perguntando o que cada um ali achou que foi. A torcida tá querendo ajudar o treinador a fazer rodízio. Se foi isso, eu acho que a torcida pediu certo. Eu acho que simplesmente a torcida queria ver um cara que teve pouquíssimos minutos dentro de uma posição onde ninguém se firmou ainda. Eu acho que aí eu concordo. Por aí. Eu concordo. Por aí. Treinador, deixa o homem jogar mais, treinador. Bota aí. Eu acho que o Hereda do Náutico. O Hereda do Náutico, que é o que o torcedor do esporte tem numa herança de memória, por mais que tenha passado 2 anos no CRB bem, mas talvez a memória do torcedor do esporte, de boa parte, seja do Náutico, que ele foi bem. Então, o torcedor do esporte que olha isso, enxerga que o que ele fez ali é melhor do que Matheus Alexandre fez até agora e o que Di Plácido fez até agora. Na visão dessas pessoas que estavam pedindo uma chance. Se for isso, para mim é uma viagem profunda. Se for a versão de Cauê, para mim é uma viagem profunda da torcida. Se for para dar a minutagem que ele é o único do elenco que não teve, aí eu concordo. É nesse ponto. Se a turma tá achando que Hereda se transforma na solução mágica, aí eu acho que você está viajando a maionese.
Mas aí, se for mais da linha de Cássio, de rodar, eu queria ver Hereda jogando hoje. Detalhe, eu queria que Hereda tivesse voltado já no segundo tempo, ter 45 Sim. minutos. Agora, eu não vi o maior sentido a turma chamar o treinador de burro porque ele não colocou Hereda antes em campo. Não. É uma loucura. E outra coisa, você até falou, de Plácido jogou bem. Eu achei um pouco estranho pedir a entrada do jogador quando o titular foi bem. O titular naquela partida, mas eu entendo. Eu queria ver Hereda em campo. Eu acho que É. Hereda precisava voltar a jogar. Então, Sim, da linha é de assim, Cássio, eu concordo. enfim, Fred já deu a opinião dele. Eu acho que foi para ver dar mais uma oportunidade pro lateral. O jogo estava muito fácil, o cara não tinha jogado. Matheus Alexandre, o lateral de 9 milhões, assim, estreou muito bem, mas depois caiu muito de produção. De Plácido tá desde a Série B e ainda não, para mim não fez ainda nada que justificasse para dizer, vai ser lateral, pode ser o lateral da Série A. Então, assim, se tem um terceiro lateral que só tem jogado poucos minutos, embora não tenha jogado bem, acho que tem essa oportunidade. O cara tava lá no banco, a galera tá vendo o cara lá, disse, bota o lateral para jogar, o jogo tá ganho, eu acho que é por aí. Eu acho que foi por aí, mas é um gol que sai do banco, né? Ele cruza, aliás, o gol inteiro. Gustavo Maia, ele e Carlos Alberto. E Barleta, né? A bola sai de Maia, vai para Barleta, Então assim, 3 Olha de aí, ó, 4. o gol, Solta- olha, exatamente. Olha aí, ó. A gente tá solta vendo o gol aí, ó. para Hereda em profundidade e Hereda toca voltando, né? Para dar Volta o um passe. pouquinho, Márcio, pra gente ver o gol aí, passo a passo todo, tá? Volta Mas um é pouquinho, Maia, Márcio. Barleta. É Maia, Olha aí, Cássio. Barleta. Não, volta lá Hereda. Porque já pro lançamento. porque já volta começa- mais, já volta começa mais. dali Não, mesmo, pô. ele mostra o lançamento. Não, mostra não. Sim. Mostra o lançamento. Volta um pouquinho, Márcio. Eu vi o lançamento agorinha. Vai mostrar, pô, calma. Aí, ó. O lançamento Pronto, aí quem de um mata a canto bola ao é. outro Pronto. é Barleta. É Barleta e toca. Pronto, 3 de 4. 3 que estavam no banco saem e o Sport defende essa Belo vitória. gol, Importante, belo gol. inclusive, pelo o resultado que aconteceu no Castelão. O ideal para o Sport teria sido um empate, mas... Não sei. Não mas sei. Mas como- depois a gente debate isso. Pronto, mas assim, seguindo aqui, mas eu acho que teria sido um empate, mas como o Vitória venceu, aí o saldo ganha importância muito grande, porque já houve o confronto entre Sport e Fortaleza, o Sport está 3 pontos à frente do Fortaleza e vai ter um Sport Vitória, o Vitória vai ser favorito, o jogo vai ser em Salvador, mas assim, para o Fortaleza passar vai ter que tirar o saldo, então nesse momento acho que esse resultado que o Sport fez pode ter alguma importância para frente a partir do resultado que aconteceu no Castelão. Então, pensando sempre na lógica de G2, né, que são os dois times que têm o mando de campo nas quartas. Então, venceu sem muita dificuldade. Dos times que o Sport enfrentou esse ano, infelizmente, eu gosto dos times do Maranhão, Moto Clube, Sampaio, Maranhão também, Imperatriz. Mas acho que o Moto Clube foi um dos mais fracos desses que se apresentaram na Ilha do Retiro. E eu estou considerando, inclusive, os do Pernambucano, tá? Assim, achei muito abaixo. E nem tinha achado tão abaixo. Estou dizendo a partida que ele fez. Não estou dizendo que o time é isso, não. Porque, por exemplo, o jogo do Moto Clube contra o Fortaleza no início foi até um início que começou até equilibrado. Aí teve um pênalti meio estranho lá que marcaram. Mas, enfim, na área do Retiro eu achei muito abaixo. Mas o Sport fez o papel dele, Fred. Venceu bem, jogou bem, teve volume de jogo início ao fim. Não foi um Sport acomodado, que irrita bastante. É uma pena que de vez em quando esse time apareça, ele não vem perdendo os clássicos por isso, não é isso que estou dizendo, não. Mas o time não teve a intensidade que teve nesses jogos em nenhum dos jogos que ele perdeu. Só o contra o Fortaleza. Aí realmente eu acho que teve do início ao fim. E contra o Náutico errou muito cedo. Contra o Santos acho que ficou devendo muito nessa questão. E eu acho que essa é uma questão muito importante para um time de futebol, sobretudo um time que está investindo tanto dinheiro aí para tentar fazer um bom papel. É isso, tá? Primeiras análises feitas aqui. Márcio, eu acho que já pode tirar os gols, né? Pra gente voltar aqui para a condução mais linear aqui do programa, né? Do que foi falado, eu concordo basicamente com as análises tanto de Cássio quanto de Cauê. Achei um pouco inusitada aquela questão de Hereda, mas como eu falei, eu queria ver, tá? Eu queria vê-lo jogando. Agora, não acho que é o jogador para ganhar essa posição. Mas vamos. Ele foi questionado. Né? O treinador foi questionado porque. E essa eu achei uma boa pergunta na coletiva. Que o treinador até começa dando uma respostinha, uma cutucada
meio grosseira no repórter que fez. Eu não sei o nome completo do repórter, mas ele se apresenta como Moisés. E não parece ser alguém que cobre o esporte. E aí Pepa fez. Você vê os treinos lá, né? É importante. Só que o treino é fechado. Nenhum setorista vê o treino. Então não é porque o repórter não está ali todo dia vendo 10 minutos de aquecimento. Quem está lá e quem não está em relação a treino não tem É diferente de muita antigamente, diferença. Fred, que a gente Exatamente, que a gente observava viu o treino ali na todo. beira do gramado e sabia quem treinava bem, quem não treinava bem. Hoje, ou você tem uma informação de alguém de dentro que vai te passando, porque por 10 minutos daquele treino que muitas vezes deve ser toquinho para lá e para cá, você não vai ter um filtro melhor disso daí, né? Exatamente. E aí, Cauê, a pergunta é muito correta, porque na primeira fala de Pepa na coletiva, ele defende a minutagem. E realmente a gente tem um mapa de controle, que a gente não consegue atualizar ao fim do jogo, mas a minutagem do esporte ela é toda muito equilibrada, de fato. Tá todo mundo com a minutagem muito próxima. Algumas exceções, Chico, Antônio Carlos, Zé Lucas, são as principais exceções. Os outros todos têm rodado muito. E Hereda não, pô. Hereda tinha 45 minutos na temporada. E aí o repórter faz essa pergunta. Veja, tudo que você explanou aqui sobre rodagem, sobre minutagem, que ele considerou que Pepa explica que a minutagem é o norte principal dele até aqui. Mais do que qualquer busca de encaixe, ele realmente tem feito a rodagem. E Hereda era quem estava fora desse contexto. Então, para mim, a pergunta do repórter foi muito boa e Pepa sinaliza que foi, pela resposta de Pepa, dá a entender que ele não jogou mais, não está dando resposta nos treinos. Fred, porque até se você tiver aí fácil de olhar, até se você for ver Matheus Alexandre versus de Plácido, eu imagino que seja, em termos de minutagem, coisa de 60-40, Matheus Alexandre, viu? Vou te dizer Não daqui a é pouquinho. aquele, não é, eu acho que não é equilibrado não. De Plácido também não estava tendo essa minutagem toda. Matheus Alexandre jogou vários jogos em sequência. Jogou, sem dúvida. Veja só, Matheus Alexandre é aposta para ser titular. Tá? Pepa tem seus titulares, mas de qualquer jeito, na verdade, Plácido passou um bom tempo sem jogar e voltou agora. Mas posso daqui a pouco te dizer. Mas sem dúvida, Exatamente. Por isso que eu estava com isso na memória. Porque até nessa questão de minutagem, de Hereda tá sobrando aí, não é apenas uma lógica que, mas é uma posição, ao contrário da esquerda, que é só Carius e Dalbert, nela são 3. É mais difícil rodar 3. Um talvez tenha uma minutagem bem inferior aos demais. Ok, poderia até ser. Se ele tivesse dado esse tipo de espaço, poderia acontecer. Matheus Alexandre teve 439 minutos, tá? Sim. Matheus Alexandre, 439 minutos. De Plácido, 302. Certo? De Plácido, 302. E Hereda, 69. Mas o próprio Matheus, com versus, que é o que eu estava querendo de Plácido, havia não há esse equilíbrio de, tem um revezamento e que para esse jogo o encaixe maior caberia mais Matheus Alexandre aqui de Plácido. Não. De Plácido, na verdade, passou a jogar os últimos jogos, talvez até pela falta de resposta de Matheus Alexandre. Eu acredito que seja até muito mais disso e até um trabalho que possa estar sendo feito físico para ver se o Matheus Alexandre consegue se ajudar fisicamente para melhorar a questão técnica. Exatamente, Cauê. Inclusive, Matheus Alexandre, hoje eu estava no estádio, né? E estava saindo ali, já tinha quase todo mundo deixado o estádio. Alguns jogadores ficam fazendo aquecimento, né? E alguns a torcida chamou, Chico foi o primeiro lá, tirar foto com a torcida. Matheus Alexandre foi, Dalbert foi, os reservas, né? O próprio Hereda deu a camisa a um torcedor e Matheus Alexandre deu também. Quando ele deu a camisa, ele estava com o ombro totalmente imobilizado aqui. Não imobilizado da forma que se imobiliza hoje em dia, né? Com aquele material, né, colado. Ele estava com algum problema no ombro. E não sei se, inclusive, por isso não foi acionado hoje ou se realmente Pepa quis fazer o elenco rodar, tá?
A gente já tem muito torcedor do Vitória e do Fortaleza chegando, e a gente falou no começo, é importante repetir aqui agora para vocês, tá? Daqui a pouco, Arthur Silva e Thiago Minhoca, eles entram aqui para analisar o clássico, tá? Com uma virada fantástica do Vitória sobre o Fortaleza. O Vitória perdia, foi pro intervalo perdendo por 1-0 e reverteu no segundo tempo, ganhando aí, assumindo a liderança. Daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso. Agora, ainda vai demorar um pouquinho porque Thiago Minhoca estava no Castelão, tá? Então tem todo um tempo aí de Thiago Minhoca concluir o trabalho dele no Castelão até chegar em casa. Enquanto isso, a gente vai andando aqui com as análises de Sport 5, Motoclube 0, tá? Márcio, vamos para as análises individuais, que a partir das análises individuais a gente vai detalhando outros pontos do jogo, lendo os superchats, tá? A gente já tem o campo aqui na tela. E aí, Cauê e Cássio, eu vou começar as análises individuais. Cauê até já trouxe uma avaliação em torno dos dois jogadores que fizeram suas estreias como titulares. Na verdade, João Silva estreia e Atencio estreia como titular. Eu queria começar com o João Silva. Cauê já fez uma primeira análise positiva de João Silva pela característica de ter uma maior qualidade de bola. O que me chamou a atenção nisso, Cauê? Ao invés de arriscar lançamentos longos ou ficar com trocas de passe excessiva, ele demonstrou ser aquele zagueiro que, se tem espaço, ele vai. Várias vezes a gente viu João Silva carregando a bola para frente, invadindo a intermediária do Moto para ajudar ali na construção da jogada. Eu acho muito mais difícil avaliar João Silva num jogo abaixo como esse do que Atencio, por exemplo. Então, não, sem dúvida. Sim, Por sim. isso que só nos resta avaliar com a bola nos pés. O outro Isso. time nem cruzou o campo, exatamente, porque o outro time, no desarme, na antecipação, na bola aérea, não faço a menor ideia. Ele, como zagueiro, não tem como fazer Não qualquer faço a menor avaliação. Isso. O jogo não serviu de nada para isso. Mas com a bola nos pés, a saída de jogo, ele é muito mais... Isso é importante porque estava faltando, né? Assim, Antônio Carlos ele é muito mais Chico corajoso, pelo menos, né? Porque ele realmente não fica perdendo muito tempo trocando bola ali atrás e ele parte para frente. Eu vi uma crítica dizendo que 2 vezes que ele perdeu a bola, ele foi lento na tentativa de recomposição. Eu confesso que eu não percebi isso, tá? Na minha ótica, se isso aconteceu, passou da minha observação. Talvez muito porque aquela sensação de risco zero, né, no jogo todo, você acaba nem prestando tanto atenção nessa recomposição, porque em nenhum momento do jogo houve qualquer risco. Então, Cauê, eu faço uma avaliação aqui de João Silva positiva por essa saída de bola, tá? Mas é ainda só um comecinho. Muito, muito. Ainda é só um começo pra gente ver onde isso vai dar, tá? Em relação à atuação dentro do jogo, eu iria apenas como razoável, tá? Porque eu acho que ele dá sinais positivos, mas nada do que ele fez pra mim chegaria a ser uma boa atuação. É um razoável tipo de goleiro, tá? Por falta de trabalho. Mas... um pouquinho, agora, veja só, eu acho que é um razoável puxando pra verde, porque deu uma esperança de que, por exemplo, Sentieri vai enfrentar o Santa Cruz, que deixa os zagueiros jogarem. Com ele já me parece melhor aquele cenário que a gente viu no Arruda. A bola nos pés dele está muito mais capaz de ser encaixada numa construção de jogada do que a bola quando sai do pé de Chico. Tá? Hoje, por exemplo, ele jogou na vaga de Chico, né? Agora, quando a gente for olhar, por exemplo, Antônio Carlos, aí a gente vai dar o mesmo, porque, por exemplo, eu achei ele melhor que Antônio Carlos, porque eu achei que Antônio Carlos não é que tenha ido mal, mas me incomodou Antônio Carlos ter que algumas vezes recorrer a faltas, não sei se para evitar desgastes por inseguro, conta do clássico. Eu achei ele inseguro. Então e também o juizinho tava aquele juiz às vezes tocou um pouquinho para o jogo, mas terminou que algumas bolas foram paradas do ataque do Motoclube com faltas meio que desnecessárias de Antônio Carlos. Então, numa gradação eu achei que ele foi melhor.
Ele Eu não também achei que ele foi melhor. passou por isso, ele não teve É. que arrumar soluções tendo que parar jogo. Ele foi mais limpo. Então, não sei se isso na hora, porque para o Antônio Carlos para mim foi um ok de razoável. Eu acho que João tá um pouquinho mais acima. Aí eu não sei se a gente vai apenas dizer foi razoável para um verde ou se realmente foi bem. Cássio, como sair desse 9? Razoável. Razoável. Sim, mas o que Cauê trouxe, tá? Se vai os dois na mesma cor e destacando que João foi um pouquinho melhor, mais dentro do razoável. Mas o amarelo que eu tô dando é só. Nesse jogo, tá sendo como o do goleiro. Assim, por. Assim, pouco trabalho e tal, tranquilidade demais para jogar. Até Antônio Carlos podia estar nervoso no começo, acho que era normal devido aos erros que ele teve no clássico, mas depois eu acho que ele fez uma partida ok também. Assim, realmente, assim, dos jogos que eu vi dali do Retiro com o Sport, com o time principal, né, porque jogou com o Sub-20, mas com o time principal, essa atuação do Mota acho que foi a pior que eu vi de um adversário do Sport na Ilha do Retiro esse ano. Então, assim, acabou facilitando muito o trabalho de qualquer um em campo. Então, a gente vai com dois razoáveis, Dois tá? razoáveis. Mas eu tô na linha de Cauê. O razoável de João Silva é o razoável positivo, que dá esperança de ser um zagueiro titular, de ter um encaixe melhor. E o amarelo de Antônio Carlos é ali, né, numa atuação nota 5/5, né? Mesmo no jogo fácil, ele demonstrou alguma inquietação, né? Algumas oscilações pequenas, falta de confiança, mas depois de tudo que aconteceu com ele no último jogo, tá? Depois de tudo que aconteceu com ele no último jogo, é natural que ele entre mais tenso, tá? É natural que ele entre tenso em campo. Márcio, a gente tem um superchat sobre João Silva que João Teixeira mandou pra gente às 23h29. Eu já queria puxar, tá? João Teixeira diz o seguinte: Pepa deveria mandar. Não é esse não, tá? Não é esse não, é do 23h29. Tá? Eu tô dando a hora justamente pra gente ficar com a precisão. Ganhamos um baita zagueiro. Esse João Silva tem muita qualidade com a bola no pé. Sai jogando bem e é rápido para recompor. Espero jogos mais difíceis. A linha de João Teixeira é a nossa linha, né, Cauê? Assim, agradou bastante com a bola no pé, mas precisamos esperar, né? Não dá. Até, Fred, para a gente saber em jogos maiores, onde o grau de dificuldade na saída de bola também vai ser aumentado, porque um time mais qualificado também vai fazer uma pressão mais eficiente Toma a bola, nessa saída pega, de bola. Exatamente. Então, até para a gente ver algo melhor nesse sentido. Mas eu tinha um temor grande, pelo pouco que eu vi de trechos de jogos dele na Bélgica, que esse fosse um fundamento que não fosse bom dele. Porque o outro jogador, outro zagueiro que o Sport trouxe, Lucas, é conhecido por ter dificuldade nisso. Então, e o Sport já estava tendo dificuldade com Chico de bola muito alongada, Antônio Carlos não sendo tão eficiente nessa bola. Então, era um pacote de vários zagueiros que a gente estava, pelo menos eu, estava receoso de que João seguisse uma linha de não ser um cara com essa qualidade. Pelo menos num jogo que ele precisou fazer minimamente isso, ele não se escondeu. Ele não ficou tocando para o lado. Ele tentou dar passes de uma dificuldade um pouco maior. E acertou. Márcio, tem um superchat que chegou de André Rocha, né? Ele sugerindo algo que, se a gente fizer, a gente tá oficializando o meio, né? Que a gente não aceita lá no Agamenon. Ele quer. É o último superchat que chegou aí. Ele quer uma bolinha, metade amarela e metade verde. Não dá. Agora, André, a gente está fazendo um índice dessas avaliações, tá? Vamos tentar fazer um programa apresentando esse índice. Toda avaliação ela é transformada em ponto e a gente pega esses pontos, divide pelo número de jogos e multiplica por 2, que aí ele fica com a nota na temporada. Tá? A gente está fazendo esse índice e em algum programa aí próximo a gente vai apresentar esse índice
dos jogadores que já atuaram até aqui. A gente também espera que alguns chegarem a pelo menos 4, 5 jogos para que esse índice seja validado. Tá? Depois a gente vai fazer essa apresentação. Vamos para de Plácido, tá, Cauê? Você colocou de Plácido no trio de destaques Sim. que você trouxe no começo. Eu estranhei que o seu trio de destaques não tinha o jogador que eu mais gostei da noite, que foi Atencio. Mas você explicou como esse trio trabalhou, como a gente está vendo pelo até no conjunto. campinho. Isso, pelo conjunto de um lado, da direita, né? Como esse trio exatamente. dialogou por ali, né? Que a gente até Como- vê aqui na tela, Isso. Domingues mais próximo ali de Barleta. Como o e lado de direito Plácido. voltou a funcionar como era algo parecido do ano passado. Porque o que eu tinha visto esse ano era muita dificuldade os laterais em contribuir. E hoje contribuiu, Barleta como ponta contribuiu e Fabrício, enfim, reeditou alguma coisa do ano passado. Mas de Plácido eu iria com bem. Eu iria Cássio? com bem. De Plácido. De razoável para bem. Se o Fred for bem, eu fecho no Eu bem. acho que foi de razoável para bem. Eu fui menos empolgado do que Cauê Eu também. em relação a de Plácido. Eu acho que foi de razoável para bem, mas eu aceito bem até para diferenciar dos zagueiros, senão também vai ser muita margem de vários tons de amarelo, né? Então, vamos como bem para de Plácido, porque de fato assim, mal não foi, né? Não cometeu erros graves, participou de gols, teve chances, entrou na área e dialogou bem, né, com esses jogadores, tá? Então, Cauê, eu vou até inverter um pouquinho a ordem para a gente fazer esse trio que você citou. Tá? Vamos Sim. de Plácido, Domingues e Barleta. Porque a gente começa a ver aquilo que Pepa falou na entrevista no começo do ano. Os dois zagueiros, o volante, o centroavante e os trios Isso. flutuando. E hoje a gente Isso. viu um trio flutuar. Barleta, Exatamente. Domingues e de Plácido dialogaram, flutuaram. Eles funcionaram bem no jogo, né? Isso. E talvez tenha funcionado melhor do que o lado esquerdo, porque quando a gente for pro lado esquerdo, aí eu vou mostrar o que, para mim, quem é a figura que para mim destoou muito. Mas voltando pro lado direito, eu iria com Domingues também no mesmo verdinho aí de Plácido. Já Barleta eu botaria uma cor mais à frente. É isso, é minha visão. É minha visão. Eu acho que Domingues voltou a jogar bem, né? Fazia muito tempo que não fazia uma boa partida, hoje fez uma boa partida. Ainda não naquela intensidade dos melhores momentos que a gente já viu, mas mais próximo, bem mais próximo disso. E a pedida para bater o pênalti, Fred, eu acho que ele mesmo sentiu que Pediu, tô exatamente. precisando. Eu vi um pedido dos jogadores por Romarinho. Por Romarinho, né? Foi. Muito- Pablo foi lá, pediu para Romarinho bater, tá ligado? Mas Tá muito difícil. mas quando Domingues, chegar lá, vamos... Domingues não disse assim, acho que ele falou, eu tô precisando também. Tô precisando Eu acho que também, ele- ó. Eu Precisa acho que ele disse precisar, isso, meu ó, amigo. eu tô precisando também, deixa eu bater aqui. E ele, Cássio, antes de chegar no Sport, uma das referências que a gente tinha é que ele bateu aquele pênalti que eliminou o Flamengo, né? Foi. Que decidiu o título. Eu na tô verdade, com foi medo que ele nunca mais bateu aquele pênalti. Eu tô pensando na hora que ele vai inventar de bater daquele jeito de novo. Porque é um pênalti muito perigoso, tá? É. Hoje foi um pênalti de extrema segurança. Então concorda que Domingues hoje, finalmente, Cássio, tem uma avaliação aí. Não, quem tem que Positiva concordar nessa é tu, temporada, porra. Tu é, que Eu já concordei, é exatamente o contrário. Eu já aqui. falei, pra mim ele jogou bem hoje. Não, Já bem, falei, porque geralmente gostei. você é mais severo. Foi, Cássio já tinha antecipado, até mais ou Já menos. tinha Foi Cássio, o antecipado voto já. dele foi. Acho Jogou que a quero vaga saber dele, o seu. a vaga Na verdade, eu dele queria no saber o time seu. a vaga dele no time vai virar, não vai existir. Mas ele tem que ser pelo menos uma opção de confiança, de aguerrida, né, de situações de jogo. E hoje ele volta. Eu acho que Pepa vai rodar tanto esse time no brasileiro, Fred. Eu que também todo acho. mundo aí vai. Eu acho. Eu acho Não que vai vão- ser por aí mesmo. Talvez tenham tipo, a dupla de zaga. Pronto. O que Pepa disse do pilar dele. O eixo não vai Acho que mexer, o resto vai eixo, mexer muito. Eu os também acho. dois zagueiros, o volante e o centroavante. E olha lá, porque o centroavante termina que todo jogo você mexe. Joga 60 minutos um e 30 minutos outro, geralmente. Mas o volante
O primeiro volante, os 2 zagueiros, acho que ali é a base mesmo. E o resto vai ser jogo por jogo. Quem vai estar melhor fisicamente para jogar, dar tudo naquele jogo. Então, Domingues fica com o verde de jogou bem, tá? E Barleta, Cauê. De fato, o Barleta, veja só. Pra mim, Barleta é um dos jogadores mais comprometidos pela lógica do rodízio de Pepa nesse início de Sim. temporada. Por 2 motivos. Jogou pouco. Jogou partidas de gramados mais difíceis. Ele foi escalado. Porque na hora da verdade ali, Souza, você bota a Barleta em gramados em missões mais difíceis. Às vezes porque é um cara que você olha com mais força do Isso. que jeito. E aí, Lobato aproveitou muito bem o rodízio. Sim. E em alguns jogos que talvez Barleta deveria ter sido titular, de Lobato porque estava voando. Mas hoje a gente vê que esse jogador, o Sport precisa, erra, irrita, sai com a bola às vezes, quando deveria tocar, sai, se confunde, chuta errado. Mas não se Mas é um omite, jogador que não tá o se tempo omite. todo ali, ó, criando, pensando, É, vai, busca, vem, e tenta, e chuta, e não tem medo de chutar, e arrisca, e dá o passe, e procura. É um jogador que ajuda o time a ter um volume ofensivo, pô. Isso. Você vê naquela desgraça do Arruda, acertou 2 vezes o travessão, Foi. tá? E ele fica com a avaliação, então, de jogou muito bem, né? Isso que o Fred falou. Isso que o Fred falou. É isso que faz, inclusive, você ser uma boa atuação, porque isso que Barleta teve no jogo foi o que eu vi que Atencio teve também. Então, se você tem 2 jogadores que conseguem fazer isso, a chance de você desempenhar bem cresce demais. Porque essa figura de aparecer, de querer participar do jogo o tempo todo, de querer criar, de querer colaborar, eu acho que o Sport teve pelo menos 2 nessa noite. Mas pode tirar esse superchat da tela, tá? Que a gente já leu. Então, Barleta fica aí com essa avaliação. Vamos chamar o superchat de Cláudio Magalhães, das 23h37, sobre Diplácido, tá? Importante a gente chamar esse superchat. Diplácido não comprometeu, mas não acerta um cruzamento. Por vezes, a impressão era de que a zaga do Moto deixava ele sozinho de propósito. Acho que eu discordo. Né? O que, na verdade, o Sport precisa fazer é diminuir o número de cruzamentos. Isso. Mas eu não vi cruzamentos horríveis dele. O fato do cruzamento não ser perfeito, encontrar a bola linda para o cabeceio, às vezes é o próprio atacante, é a defesa. O Sport precisa diminuir os cruzamentos. Mas eu gostei da triangulação que Diplácido teve ali na partida. E cruzou Mas muito menos hoje. O time como Muito todo menos, cruzou muito muito menos, por conta até dessas triangulações que encaixaram. Porque muitas vezes o cara cruza porque não passa ninguém, porque rodou pra lá, rodou pra cá, rodou pra lá, rodou pra cá. E aí você tem uma hora que você tem que cruzar mesmo, porque já tá sem paciência. E hoje, não, que não seja paciência centroavante, né? E hoje teve Fabrício Domingues ali, tanto que uma das jogadas de gol do Sport, que eu estava justamente dizendo que Fabrício não participa tocando na bola, mas ele rouba a atenção da zaga, é o segundo gol, o de Atencio. O de Atencio, que é justamente nisso. Porque tinha alguém ali. Então, quando ele cruza livre e não cruza livre de Plácido, porque, deixa esse cara cruzar. Não. Porque os caras tiveram que meio que fechar de alguma maneira o passe que ele poderia dar para Fabrício Domingues. Vitor Montes mandou um superchat com 3 perguntas. Eu vou ler a primeira agora, mas eu peço até que Márcio depois traga. Não pode deixar na tela, mas depois não apague, né, pra gente depois fazer uma próxima. Ele pergunta qual a ordem da fila dessa lateral direita hoje, tá? E essa é a primeira pergunta que eu vou focar. A ordem precisa ser ainda com Matheus Alexandre primeiro. Não dá para o Sport em um mês, botar um cara de 9 milhões sem ser o primeiro da fila. Infelizmente, vai ter que insistir, vai ter que fazer esse cara dar certo. Não dá para levar um fumo desse tamanho em um mês, não. Dá uma carga na questão física, que talvez isso esteja atrapalhando tem que ele. Tem que ter paciência assim, falar. Não dá para simplesmente Veja, abandonar. A gente não tá Cauê, falando você acha que ele pode...
Rapidinho, Fred. Não tá falando de jogador que o Atlético Paranaense emprestou, que o Atlético Mineiro cedeu em troca do seguinte, não. Tá falando de jogador que o Sport pagou 9 milhões de reais e que, se não der certo, meu irmão, é assim, é um fumo de Arapiraca. Cauê, você acha que ele pode ser muito mais útil, mostrar muito mais virtudes quando a Série A começar e ele precisar guardar a posição, ser um pouco mais do que ele foi no Cuiabá, jogar um outro tipo de jogo, de descida, de sair na passada larga, no contra-ataque? Porque o que está sendo cobrado dele hoje é infiltração, criatividade, rapidez e diálogo ofensivo na frente, e ele não tem respondido bem nesse contexto. Quando precisa dele mais dessa questão da explosão, ele responde melhor, né? Primeiro, eu acho que um dos pontos fundamentais para ele render, até pelo tamanho dele, ele precisa estar bem fisicamente. Ele chegou, já foi jogar. Você pode ver que ele mal chegou aqui e a gente não sabe como é que estava a pré-temporada dele lá no Cuiabá. E ele terminou pegando uma sequência de jogos, tanto que a gente chegou à minutagem, a disparidade de minutagem que se tinha dele para de Plácido. E talvez ele estivesse precisando de um momento de meio que adequar para sentir como é que está essa questão física dele. Porque o cara que depende do físico para jogar, que não é um cara habilidoso, que não é um cara com a qualidade técnica mais refinada, ele vai estar bem, ele vai precisar estar bem fisicamente para poder dar uma resposta minimamente técnica do futebol dele. E Matheus Alexandre é isso. Matheus Alexandre é pulmão. Ele é aquele cara que precisa atacar pensando no ataque o espaço. Se ele não tiver espaço, ele não vai passar pelos caras no drible. Ele não é o cara do drible. Ele é o cara da arrancada, da velocidade, de jogar a bola na frente para ele. Pronto. O último gol que Hereda serve Carlos Alberto para fazer, aquela escapada de Hereda ali, pronto, é uma escapada que para Matheus Alexandre é ok, que Barleta dá na frente e tem espaço, Matheus Alexandre ia voar naquela bola, porque tinha espaço para ele correr. Agora, se tivesse um defensor plantado, um lateral esquerdo na frente, o defensor atrás, o outro time com linhas baixas, ele não vai passar, porque ele precisa desse espaço para atacar, ele não vai ter habilidade para driblar o cara. Então, talvez, como você falou, no Brasileiro, onde em alguns jogos, talvez a maioria, o Sport jogue de alguma maneira um pouco mais precavido com seus laterais, guardando mais o espaço defensivo e tendo esse corredor para correr em contra-ataques, talvez ele consiga desenvolver um pouco melhor o futebol dele. Que realmente, se o futebol dele não é algo... Nada do outro mundo, não é o futebol de 9 milhões, não é, só se ele surpreender, mas também não é um futebol de um cara que não dá para estar num time de primeira divisão. O que ele demonstrou no Cuiabá era um jogador ok para a lateral direita. Vamos então de Igor Cariús. Cássio e Cauê, análise sobre Igor Cariús. Eu acho que foi nível de. Veja, se de Plácido pegou verde, Cariús ali é. Fábio Castel, um verdinho um pouquinho menor, mas é mais para verde do que para amarelo, tá? Também, eu gostei dele. Mas, eu achei razoável só. Mas eu iria para razoável porque eu acho que de Plácido foi melhor. Mas é um razoável esverdeado, vamos dizer assim. Eu achei um razoável mesmo, assim. Nota 6, assim. Fez tudo certinho no jogo, mas nada... Podia estar chegando um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais de ousadia no jogo. Eu ando com um problema aqui sobre Cariús, que eu me adaptei bastante a Cariús como lateral direito, viu, ano passado. Eu acho que nenhum lateral direito esse ano jogou melhor do que Cariús jogou enquanto lateral direito. E eu acho que mas porque todos os laterais estão mal, Fred. Todos os laterais. Por isso que uma das coisas que eu pontuei lá no início foi que hoje, pelo menos, eu vi os dois laterais regulares, de regulares para bem. Que todos os jogos tinham sido de razoável para baixo, com pouquíssimas exceções, sobretudo ofensivamente. E hoje eu acho que teve esses dois laterais chegando. Teve esses dois laterais dialogaram. Na verdade, teve dialogaram. aquela boa primeira impressão, né, de Matheus Alexandre, que ele foi muito bem nos dois primeiros jogos. Né? Depois realmente caiu
completamente. Agora, eu em algum momento, veja só, eu em algum momento consideraria, tá? Se isso seguir a temporada e continuar assim, eu gostei muito de Cariús como lateral direito ano passado. Mas aí vai ser muito vergonhoso, Fred. Você ter 3 laterais direito e Um de 9 milhões. e o adaptado, seu titular, é assim, pelo amor de Deus. Zé Lucas. Razoável. Pra mim foi razoável hoje. Uns errinhos ali no olhe, viu? meio. E uns olhe, errinhos ali no viu? meio. E olha, Não eu vejo só, sei eu achei que ele foi até mal hoje. se... Não Se- sei sendo muito se sincero, até- Sendo Sim. muito sério, eu achei que ele jogou mal. Não sei se até a condição física dele de sequência de jogo se tá Sim. cobrando um pouco. Entendeu? Achei um pouco também. Acho que tá começando a cobrar um pouco porque ele não que surpreendeu muito ano passado, quando o Pedro Lima despontou. Ele não tem o físico de um Pedro Lima da vida. Ele não é um tanquezinho fisicamente feito Pedro Lima. Ele é um cara de um porte físico mais magro, assim, uma compreensão física mais seca. Então, e é natural ele sentir também um pouco. 16 anos, é um ano a menos ainda do que a gente viu o Pedro Lima jogar ano passado. Fora que, de alguma maneira, você sabendo que tem que se apresentar à seleção brasileira amanhã, acho que é amanhã, né? Hoje já, né? Quinta-feira. Hoje, nesta quinta-feira, você também pensa em se resguardar um pouquinho, né? Tira uns Também, pezinhos aqui, opa. Faz o trivial do trivial. E num jogo desse que as coisas estavam acontecendo já desde o primeiro tempo. Cássio, Zé Lucas. Acho que eu tô travando aqui, Fred. Deixa eu só trocar a conexão. Tá. A minha avaliação é que jogou mal, tá, Cauê? A gente já fez grandes elogios, né, a Zé Lucas. Mas Laranja, só para deixar registrado. Isso. Pra mim, ele já jogou muitas partidas pra gente sempre ponderar idade e tudo. Já como ele é o jogador sim, melhor pode ser. avaliado do esporte no ano. Pode dar Ele é, essa. ele é o jogador melhor avaliado do esporte no ano, nesse índice que a gente tá fazendo, tá? Então, se ele tá apto a ficar recebendo 3 vezes ou 4 como recebeu o prêmio do melhor em campo, eu acho que hoje ele rendeu baixo. Ele perdeu jogadas, perdeu bola, foi desarmado, não desarmou tão bem. Agora, continua com a sua característica de jogar fácil. A bola no pé dele chega e sai muito fácil. Não inventa. Fred, Chega não e inventa. sai. E enxerga, Cauê. Não só não inventa, É. como ele enxerga, né? Tem um ponto que eu fui me atinar mais nos últimos dias. Um cara na televisão, num programa de esportes, foi comentar sobre Gregory e o Botafogo, né? Como o Gregory, que era um cara taxado de volante brutamonte na época do Bahia e que melhorou a passada de bola, como os scouts, essa turma de bastidor que olha muito números para acrescentar ao futebol, enxergava o Gregory como um cara fundamental, como volante, para o Botafogo ter dado um passo à frente. E é o dado que ele trouxe, Fred, é que Gregory era um dos volantes que menos levava tempo para, ao roubar a bola, distribuir. E distribuir certo. Porque você dá aceleração de jogo. Isso você dá aceleração de jogo. E você deixa o time não só mais rápido, como um time que consegue evoluir e pegar a defesa adversária de uma maneira menos plantada lá atrás. E isso foi um dado que eu fiquei pensando, Zé Lucas tem um pouco disso aí. Lógico que precisa evoluir. Mas é aquele formiguinha que consegue, ao roubar a bola, não fica alisando muita bola. Pega e já tenta acelerar. É isso. Então, laranja, tá? Para Zé Lucas. Algumas pessoas aqui estão dizendo, pô, vocês fizeram avaliações positivas e estão dando uma avaliação de jogou mal. Veja, as avaliações são positivas é porque a gente tá jogando luz nas virtudes dele.
Mas foram poucos os momentos em que ele teve essas virtudes em campo. Veja só, ele foi o jogador que perdeu as bolas mais comprometedoras, digamos assim, do jogo. Gerou um ou outro contra-ataque, que obviamente o Motoclube não teve qualidade para transformar em chance de gol. Errou passe. Ele, desde o último jogo, isso é bom, tá? A gente falou isso no último jogo. Ele tem tentado jogar mais, até porque não tinha tanta necessidade de ser um primeiro volante. Ele estava jogando lá na frente. E aí ele tem errado mais. Então, assim, eu acho que hoje ele acertou pouco, errou bastante. E a gente não tá aqui, tá, para ficar perseguindo o jogador. Porque tá dizendo Antônio Carlos, de Plácido, a turma quer a cabeça de Plácido, por quê? Qual foi o erro que de Plácido cometeu tão grave hoje para algumas pessoas aqui do chat e tá dizendo que é um absurdo a gente dizer que de Plácido foi melhor que Zé Lucas? De Plácido foi sim melhor do que Zé Lucas hoje. Consideravelmente melhor, até eu diria. Tá? Vamos seguir com Atêncio, tá? Que para mim me deixou uma excelente impressão. Tá? Joga fácil. É muito bem aí. Pódio aí, viu? Gira a bola com tranquilidade, acha espaço, dá assistência, bate no gol, é dinâmico, cai pela esquerda. A gente tinha aquele mapa de calor dele no Central Córdoba. E o mapa de calor dele era muito ali. Uma pessoa até marcou: o mapa de calor dele era muito ali centro-direita. Mas ele caiu no primeiro tempo. Como se fosse próximo a Lucas Lima. Como se fosse próximo a Lucas Lima, né? E não é. Ele tem muito essa. Quando ele tem essa liberdade, ele consegue jogar para ambos os lados, Fred. Vai ajudar demais. Joga muito fácil, pô. Joga muito fácil. Foi perguntado a Pepa que os dois. Se tem espaço para ele, Lucas Lima, jogar juntos. Para mim, a pergunta é até. Tem todo o espaço para os dois jogarem juntos. Não é sequer um grande dilema. E a resposta de Pepa foi: veja só, se jogam 11, dá para dois jogarem juntos. Foi uma resposta meio portuguesa, né? É. Se tem 11 no time, dois podem jogar foi bastante. E sobretudo nessa linha de 4 que o Sport joga ali de meio de campo, não tem muito disso de... Vão jogar, com certeza vai ter jogo com os dois juntos ali. Não tem empecilho, não. Ao meu ver, não tem empecilho algum. Eu também não vejo, não, tá? Márcio, já pode colocar o muito bem para Atêncio. E tem uma mensagem sobre ele. Thiago Lins, tá? Atêncio joga fácil e bonito. Ansioso para ver Sérgio, tá? Sobre esse bonito, tem muita gente dizendo que esse elenco do Sport vai ser o mais bonito da Série A, mas isso é um tema do próximo programa, né? A turma tá dizendo que os caras são todos bonitões aí, mas não foi o bonito que Thiago Lins quis dizer. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum diretamente relacionado aqui. Pronto, não. Por enquanto, não. Romarinho. Sim, essa é mais um ponto daquela né, das perguntas de Vitor Montes, que era Lucas Lima e Atêncio jogar juntos, já está respondida. Valeu, Vitor, obrigado pela participação. Tá? Lembrando que logo depois desse quadro aqui, a gente vai dar uma geral no elenco do Sport antes de terminar a parte do Sport do programa aqui. Né? Thiago Minhoca ainda não chegou em casa, está chegando. Eu vi aqui uma conversa entre ele e Rodrigo. Romarinho. Achei mal, viu? Continua. Eu tava pensando aqui se era de razoável para mal. Eu achei que ele destoou no ataque. Totalmente. Não consegue dar sequência. Não consegue. Às vezes, quando conseguia dar o drible e se livrar do cara, ele ia levantar a cabeça e o cara recuperava na velocidade, conseguia retomar a bola dele. Tá me incomodando muito, Romarinho. Hoje foi uma chance, né? Hoje foi uma chance. Claramente uma chance, concorda? Total. Tentar recuperá-lo, né? Tentar recuperá-lo. E vai ter que usar... Daria o jogo de Petrolina também. Eu daria logo de Petrolina, na sequência. Tem que dar. Isso quer dizer, Fred, que pena que pra ele o Campeonato Pernambucano tá acabando dessa fase, né? Porque ele precisava desses jogos. Petrolina pra ele. Eu daria o jogo de Petrolina. Sequência, até porque é um campo que não é bom, mas é um campo que, pelo porte físico dele, que é um jogador mais entroncadinho e tal, dá pra ele ganhar a bola, né?
Porque Mas contra os próximos jogos ele não vai jogar. Ele hoje é o último da fila dos atacantes. Dos atacantes ele é o último da fila. Então pode colocar o jogou mal para Romarinho, tá? Já Pablo, eu já venho dizendo antes de Pablo jogar. Eu disse, o titular desse time vai ser Pablo. O titular desse time vai ser Pablo. Ainda não sei, não. Tu fala com uma convicção muito grande, Não. mas eu não tô muito nessa convicção, Porque não. eu acho que Paciência não tem cara de titular. Não participa Pois efetivamente eu acho do um jogo. bom jogador, meu irmão. Bate bem na bola pra caramba, paciência. Pablo bateu Quando mal na bola chuta- hoje, não foi? não. Que bom que os dois chutam de fora da área, né? O Sport É. sofria que não batia fora da área. Tem dois centroavantes que chutam. Paciência deu um bom chute, inclusive, depois do de Pablo. Mas o de Pablo foi espetacular, pô. Chutaço de fora da área, perfeito. É que Inteligente, Paciência trabalha a parece jogada. bater seco e Pablo é aquele mais que tenta encaixar, É. né? Pra vocês, a avaliação de Pablo? Bem. Também, pode ser bem. Bem. Não foi um bem que encheu os olhos, não. Mas é um bem. Não. Pra mim, ele fica ali próximo de Plácido, né? Do que poderia ter sido o João Isso. Silva. Isso. Né? A gente passou por Kaique França, mas aí é o amarelo goleiro, né? Não fez Amarelo goleiro, absolutamente total. nada no jogo. Hoje, né? hoje foi Era literalmente pra ser só branco. um Esse era pra espectador, ser espetáculo. branco, sem nota. É. Esse foi goleiro que não precisou cruzamento. Nem precisou tiro de nada hoje, meta nada. quase, nem É. tiro de bateu até pouco tiro de meta. Exatamente, tá? Vamos aos reservas, tá? Começando pelos que entraram primeiro no time. Iorra, tá? E Paciência. Achei Iorra apagadinho hoje. Foi. Até difícil de assim de avaliar. Acho É. que todos ali difícil de avaliar, Fred. São Porque difíceis. Todos são difíceis de avaliar. Ok. Já tinha um. Mas veja só. Vamos lá. Gustavo Maia deixou uma boa impressão pra mim. Pra mim, Gustavo Maia entrou bem. Pra mim, ele deixou uma ótima Ele busca impressão. jogo, Jogos que ele né? fez esse ano, ele jogou bem. É. E me incomoda ele ter perdido minutagem, ter perdido hierarquia. Pra mim, inclusive, mesmo com pouco tempo, eu colocaria bem Gustavo Maia. Eu achei ele ativo, útil, sabe? Participativo no jogo. Tá? Não sei se é exagero meu, não sei se vocês concordam ou não concordam. Gustavo Maia, eu iria de jogou bem. Eu iria pro razoável. Razoável Foi também. pouco Jogo tempo. muito Acho que definido, foi muito pouco fácil o tempo. jogo. Muito- é. Certo. Então, razoável para Gustavo Maia. E aí eu já acho que já dá para ir blocando, né? Razoável para Carlos Alberto, mesmo com gol. Também. Razoável para Paciência. Também. Razoável para Hereda. E Iorra fica com razoável ou com jogou mal? Eu achei um jogo muito fácil para pouco ou nada a produção de Iorra, viu? Para mim ele é o pior dos 5 hoje que entraram em campo. Sim. Ele entrou, jogou mais tempo do que Carlos Alberto, jogou mais tempo do que Gustavo Maia, jogou mais tempo que Hereda. E todos esses aí tiveram contribuição para alguma coisa. E Iorra foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá. Ele terminou naquela função de primeiro, sobretudo mais no final. Se quiser De deixar o primeiro gol, não razoável sei ter também. muito- Pelo Deixa razoável, deixa termômetro que o razoável. jogo já tava, né? Não tinha É. necessidade, né? É. Então deixa razoável aí para todos os reservas. E Pepa fica com razoável ou com foi bem? Acho que foi bem. Acho que foi bem. Eu botaria bem. Eu acho que foi bem também. Eu gostei, já tenho gostado da escalação e acho que ele rodou. Tipo, eu acho que ele demorou mais do que devia. Na hora que saiu 4-0, ele poderia ter levado a placa das substituições logo depois. Ainda deu mais 5 minutos. E ali tem que entender o jogo ali, meu irmão. Não é pra fazer o rodízio, ali o jogo já tinha acabado já. E outra, Fred, uma coisa. Aquele 3-0 do Ferroviário que faz nos 15 minutos finais e empata naquela Copa do Brasil, aquilo ali é uma situação diferente, é uma aberração, mas é uma situação diferente. Nesse jogo, realmente não tinha nada que pudesse ser feito, não. Uma coisa que eu gostei, Fred, é que às vezes você pega um treinador àquela altura da última modificação, aos 32 minutos do segundo tempo. Já estava 4-0. Aí pega o treinador, olha assim, vou perder meu volante aqui. Só tenho ele. Bota Adriel. Tá no banco. Bota aí, faz o simples. E Pepa foi e botou Gustavo Maia, talvez para dar minutagem a Gustavo Maia.
percebendo a necessidade da minutagem a Gustavo Maia. Mas devia ter dado mais. Devia ter dado mais. E faz o movimento de recuar Johan para fazer aquele primeiro volante. Por mais que o jogo já tivesse resolvido. Para mim, é bom quando o treinador faz algo desse tipo. De não fazer um óbvio, que era botar Adriel ali, mas já está resolvido, porque eu vou fazer o básico do básico. Eu não posso tentar acelerar mais o jogo. Eu não posso dar uma chance de minutagem para algum jogador que está precisando jogar mais, no caso Gustavo Maia. Então essa observação eu queria fazer, porque a gente é tão acostumado com o treinador que faz o óbvio do óbvio do óbvio, e Pepa, que a gente fez algumas reclamações com ele ultimamente. Então, quando tem algumas coisinhas que fogem um pouco do trivial, eu acho que vale sempre ressaltar. Veja, o chat trouxe uma questão aqui que merece ser debatida, tá? Johan não foi melhor do que Zé Lucas. De fato, não foi. Ou Johan desce, ou Zé Lucas vai para razoável e fica ao lado de todo mundo do time. Zé Lucas eu teria botado razoável, foi o que eu disse no inicial. Então vamos para razoável. Então, é o razoável. A minha de Zé Lucas era porque, razoável, assim, desde de o fato, início. assim, todos esses que a gente marcou aí não foram melhores do que... Né, foram... Johan, por exemplo, foi pior do que Zé Lucas. Porque para mim, Então, o destaque, o único que eu achei realmente ruim hoje foi Romarinho. O único que, assim, para mim me incomodou foi Romarinho. Então, o chat aí conseguiu, no último argumento, porque de fato ficou injusto, ficou nitidamente injusto, e Johan tem uma avaliação melhor do que Zé Lucas, né? Não fazia sentido. O melhor em campo, Atencio ou Barleta? Barleta foi bem, assim, fez o gol, deu assistência, muita movimentação, mas eu gostei mais de Atencio. Veja, Difícil. Atencio foi muito diferenciado, mas até para ser justo com o que eu até falei do início, foram 5 participações, pô. Barleta participou de todos os lances de gols, pô. É assim, é muito imoral, pô, você participar de 5 lances de gols. É muito pesado. Eu vou jogar pro chat, tá? Acho que cabe o chat nos ajudar aqui. Márcio, abre uma enquete aí. Quem foi o melhor em campo? Atencio ou Barleta? Na enquete do Sport foi Atencio por muito. Por muito. Mas o Sport já tá naquela que tem gente que não dá o braço a torcer por Barleta. E como Atencio tá zeradinho, não tem ainda a rejeição. Ainda não tá né? fazendo raiva. Ainda não tá fazendo... Mas se eu tivesse que decidir assim, Fred, não fica no muro, eu iria para Barleta por pouco, tá? Por tudo que Barleta foi de dinâmica, inclusive o próprio gol, né, de Atencio sai de uma bola dada por Barleta. Então eu acho que Barleta foi de duas bolas dele, ele aparece no lateral fazendo infiltração pela esquerda, recebe o lateral que Garius bate sozinho. Aí a bola vai para Pablo, ele recebe o lateral, toca para Pablo, aí Pablo roda para Di Plácido e Di Plácido cruza para encontrar Barleta, né? E aí Barleta ajeita para Atencio bater. Ele participou 50 de 5 primeiros votos, 50 primeiros votos, 25 para cada um. Agora a gente já está perto de 80, Atencio vencendo por 51-49, mas na atualização anterior estava 51-49 para Barleta, então a gente tem aí um cenário de absoluto equilíbrio entre Barleta e Atencio, tá? Enquanto o pessoal vota, a gente vai pelo menos até 200 votos para tentar criar uma margem. Enquanto o pessoal vota, Márcio, eu queria que você fosse para uma tela para a gente fazer o último quadro aqui dessa parte dedicada ao esporte, tá? Deixa eu receber aqui a notícia se Thiago Minhoca já está à disposição, ainda não está à disposição. Então, a partir de agora, Cássio, a gente vai falar um pouco dos 3 jogadores que o Sport conseguiu inscrever, tá? No bid, saíram a tempo no bid e vão disputar a reta final do Campeonato Pernambucano. O Sport tem
Rivera. E é impressionante a comoção que ele deixou no Tijuana. Tá? Assim, são posts e mais posts. Torcedor revoltado. Revoltado, indignado. Né? Homenagens, assim, impressionante o peso que ele tinha no Tijuana. Impressionante como torcedores de outros clubes do futebol brasileiro ficaram impressionados com essa contratação, mais do que a de Sérgio Oliveira. Talvez pelo momento do jogador, de viver um momento de auge, né? Ser um primeiro volante valorizado na América do Sul nesse momento. Então o Sport consegue trazê-lo, a compra mais cara da história do clube. Cássio vai detalhar isso daqui a pouco. Sérgio Oliveira, que chega... Os dois chegam absolutamente titulares no meio de campo, é claro. E tá, mais um zagueiro para fechar, pelo menos nessa primeira parte da temporada, Lucas Cunha, né, que fez muitos jogos pelo Bragantino, pelo Red Bull Bragantino, mas nunca foi exatamente uma referência de segurança e qualidade, apesar de ter sido muitas vezes acionado na Série A. Então, Cássio, o Sport consegue esse trio aos 45 do segundo tempo e que dão uma encorpada considerável no time que vai disputar as quartas de final e, se avançar, semifinais e, se avançar, a final do estadual. Né? Fred, com todo respeito a Lucas Cunha, tomara que ele se destaque no esporte, mas, assim, entrou nessa imagem aí só pela data mesmo. Assim, não tem nem outro sentido, assim, para ele estar nessa montagem. Se quisesse até inverter aí, Cássio, ele aparecendo assim, no último do pódio. Isso, porque no pódio clássico ele está em segundo, né? Assim, se fosse o pódio. Aí você me explica o que fazer com a mão de Sérgio. Aí quando você me explicar o que é que eu faço com a mão de Sérgio, aí você me peça para ele mudar de lado. Não, mas só falando sério, assim, nem em termos econômicos do quanto o Sport investiu, nem da expectativa sobre o quanto ele pode ajudar, sobre o quanto ele vai ser titular ou não. Isso pode acontecer, mas, enfim, é só pela data, ponto. Assim, dito isso, já vou focar nos outros dois, porque as outras duas contratações realmente elas vão encorpar o time assim de uma forma, por exemplo, que causaria frustração se não acontecer. Se o zagueiro aí não render, paciência, aconteceu e tal, não foi bem e tal, mas assim, se Christian Rivera e Sérgio Oliveira não renderem no esporte, assim, vai gerar uma frustração, porque, primeiro, a matéria de Camila, Sérgio Oliveira, o português, ele veio sem direitos econômicos, né? Mas assim, nunca se engane, não. Sempre é muito caro, porque tem luvas e tal, assim, e as luvas são diluídas no salário. Então, assim, você pode até não pagar a multa rescisória, não fazer esse acordo com o clube, mas essa história, tá vindo de graça. Todo clube diz que tá vindo de graça para pagar de sou um bom negociador, sei o que fazer. Não tem nada de graça não, meu irmão. Se o jogador tá livre no mercado, só se o jogador for otário. E geralmente não são. Então, assim, o cara tá livre no mercado... Ou ruim, né, Cássio? Ou otário ou ruim. Muito ruim. O cara, ele vai vender como se fosse o passe, só que fica para ele. Aí só vai ser uma luva enorme que ele vai ganhar e vai ser diluída no salário, que vai virar astronômico, vai ganhar bônus, enfim. E por isso ele vira do clube. Ou seja, se o cara que tá livre vai para outro clube, aí o outro clube vai ganhar dinheiro em cima do cara, enfim. Sérgio tá vindo nessa situação e aí seria 15 milhões de reais em 2 anos. Tem uma cláusula bem curiosa de que ele vai ter uma janela de 10 dias para decidir se fica no esporte ou não no ano que vem. Mas, enfim, se ficar adaptado, tem filho novo e tal, mas ficando os valores estão todos acertados e tal, ganha dinheiro, naturalmente, daria cerca de 15 milhões. É muita grana. É muita grana. É 600 mil reais, mais ou menos 600 mil reais por mês no primeiro ano e 650 mil reais no segundo ano. Assim, porque a gente está em 2025. Mas lá em 2014, quando o Sport fez o Projeto Riquelme, que era Riquelme do Boca mesmo, era, se eu não me engano, 550 ou 600 mil reais. Era tudo bem, tem 10 anos assim, aquele seria muito maior, mas assim, e naquele ano, assim, era um valor assim, tipo, que loucura é essa, meu irmão, assim, que tá fazendo? Só que agora, um salário desse tamanho,
o sarrafo foi subindo tanto, que quando eu olhei o número, eu disse, tá, beleza, eu já virei a paleta, já tô desfrutando. Desfrutando. Tô desfrutando. Se divirta na BMW, Cássio. Se divirta na BMW. Irmão, eu imagino assim, eu escrevi mais cedo, Fred e Cauê. O Sport subiu no dia 24 de novembro, certo? Meu irmão, em 24 de novembro, alguém mentiu para si mesmo, porque pensava, a Vera não pensou, mas alguém pelo menos mentiu para si mesmo, disse, daqui a 2 meses, o Sport vai estar com 57 milhões de investimento na janela e jogador ganhando 600 mil reais. Era impossível imaginar isso, porra. Simplesmente Cássio, teve aquela entrevista de Uri, logo depois, dizendo que era difícil, que o dinheiro era complicado, que competir era muito difícil, que para trazer ele tinha pensado em 20, que ia tentar subir um pouco, mas ele chegou até a falar na posse, 20 milhões, mas vai ser um pouco. Esse um pouco já está em 57. Tudo bem que não paga tudo isso, mas assim, era mais em 20, mas a eleição ainda é depois do acesso. Eu digo, no acesso, subiu. Eu disse, como é que vai ser ano que vem? Ano que vem vai ser difícil, continua sendo difícil. Mas assim, nenhuma análise, se você pegar qualquer análise que a gente fez ali daquele pós-acesso, em nenhuma delas, a gente cogita, porque não tinha como. Não, mas ano que vem é 57 milhões em compras. Jogador de 600 mil reais, não tinha como. Enfim. E tá sendo esse Sport de 25 que tem esse... se preparou desse jeito, vai pagar tudo de forma parcelada até o fim de 26. E Sérgio Oliveira tá ele não tá essa janela, quando a gente fala essa janela de 57 milhões, não tem um centavo de Sérgio Oliveira aí. Só pra galera não confundir, tá? E de acordo com a matéria de Camila, vai gerar um custo de 15 milhões, né? Isso que eu falei, isso eu já falei aqui, Fred. Eu já disse aqui, o salário. Então, assim, mas a janela de 57 milhões não tem um centavo disso. Não confundo, quando a gente fala quanto gastou na janela, é quanto gastou em direitos econômicos. Tipo, o Sérgio Oliveira, porque salário. Porque se você for juntar 12 milhões em Atencio, se for juntar o tempo de contrato dele, é muito dinheiro, meu Deus do céu. 12 milhões, mas todos os salários dele, não é bom nem pensar, nem fazer essa conta. Mas, enfim, Sérgio Oliveira contrata esse jogador que estava em 2021 decidindo um jogo enorme de Champions, em Turim, Porto classificando, o cara metendo 2 gols. Enfim, é um jogador que há 3 anos, o cara tem 32 anos de idade. Tipo, o cara não está no last dance dele, não. Talvez no seu esporte. Mas Sérgio Oliveira certamente não está no last dance dele. O cara tem 32 anos, pô. Há 3 anos, com 29, o cara estava jogando mata-mata de Champions League, pô. Assim, é um absurdo que esse cara está sendo contratado pelo esporte. Mas, enfim, mérito total do esporte ter achado esse jogador, do treinador ter convencido de a estrutura financeira que o esporte apresentou ter dado certo para fazer uma contratação como essa. É realmente, assim, surpreendente e tomar no campo que funcione. A de Christian Rivera, que Cauê... A empolgação tá. Eu confesso que eu não conhecia tanto, não, mas já estou empolgado pela empolgação de Cauê. Cauê me deixou assim para. Com certeza. Eu fui atrás. Cauê ficou tão empolgado de jogador, meu irmão, então beleza. Porque o número do cara é muito bom, juntando desarmes e bolas, e bolas interceptadas, ou seja, bola recuperada. O cara tem uma média de 13 por jogo, pô, na última temporada. Isso é uma cavalice, pô. É cavalice. E não é aquele cara que rouba a bola e devolve a bola pro adversário. Ou seja, dessas 13 recuperadas. Não é Marcão. Não é Marcão. Isso. Dessas 3, sei lá, umas 10 continuariam com o esporte, pelo menos. Assim, no Tijuana, dessas 3, umas 10, quase todas ele ficava no próprio time. Ele não perdia e devolvia. Não era assim, né? Como roubar a bola e errar o passe, como você deu o exemplo aí do grande Marco. E essa contratação, o esporte não falou em valores, o esporte falou, Fred e Cauê e a galera que está acompanhando aqui, só apenas o percentual. O esporte adquiriu 71% de direitos econômicos. Lá no sábado, no Clássico dos Clássicos, Guilherme Falcão tinha dito que das contratações que o Sport ia fazer, tá batendo até agora com o que ele disse, né? Seriam 3 volantes. O próximo deve ser Duqueiroz, né? Que já. E na mesma hora eu falei pra ele, né? Sérgio Oliveira sem gosto de coisa e Rivera com gosto. Porque ele falou assim: sabia. Um seria comprado e foi Christian Rivera, que o clube confirmou. O clube só não disse o valor. Disse que comprou 75% e o contrato até dezembro de 28. Agora, Rivera é colombiano, está no México. E parte dos direitos dele estavam atrelados ao Deportivo Cali, onde ele surgiu em 2016. E aí um jornalista colombiano, Pipe Sierra, que tem 180 mil seguidores, trabalha num canal de esporte lá com 500 mil, assim, grande lá, disse que essa negociação foi firmada em 3 milhões de dólares, com 25% disso para o Deportivo Cali, 750 mil dólares. A cotação do dia quando a gente fez estava 5,70. Ainda bem que esse negócio foi fechado agora, tá? Porque com 6,38 ia bater 19 milhões. Ainda bem que o dólar baixou. Mas assim, com a cotação do dia estava 5,70.
Vai ter que ver mais na frente, né, Cássio? Porque vai ser isso que eu ia dizer, né? isso. Embora isso é só quase um apartamento. Esse número é só um número tipo do dia. Porque o parcelamento, de repente, vamos ver. Aí tem que ver as nuances do contrato. Se o dólar é firmado, se é um câmbio, ou se é câmbio flutuante, se é o câmbio do dia de cada parcela. E aí o jogador pode ser qualquer valor. Então, mas assim, tratando de forma mais geral, assim, generalizando, assim, ó, a cotação do dia é o valor inteiro, que pode não ser assim, pode ser cada parcela ter uma cotação diferente, um câmbio diferente. Daria 17 milhões e 100 mil reais. Isso significa que em 20 dias o Sport quebrou o próprio recorde. Não é o recorde do Nordeste. O recorde do Nordeste é luxo, que é 67 milhões. Esse aí tá difícil. É só com o SAF. Luxo Rodrigues do Bahia. Comprou do time uruguaio. Mas o Sport tinha contratado Atêncio por 12 e Carlos Alberto por 15. Aí foi subindo. Carlos Alberto foi no dia 30 de janeiro. Hoje o anúncio foi feito 19, já está dia 20, mas quando a gente começou era dia 19. Então, 20 dias depois, o que era 15, que já era um número bizarro para o Sport, vira 17 milhões e 100 mil reais. No levantamento em valores nominais, ou seja, considerando o valor da época que foi negociado, o Sport já contratou 17 jogadores por pelo menos R$1 milhão. Das 5 maiores, dessas aquisições, a menor é a de Agenor, nossa senhora, goleiro do Joinville, R$1 milhão. Dessas aquisições, 4 já passaram de 10 milhões, mas enfim, das 5 maiores compras da história do Sport, das 5 maiores da história, o Plano Real existe desde 1994, 31 anos de Plano Real. As 5 maiores compras da história do Sport, 4 foram nos últimos 30 dias, pô. Assim. É um negócio assim: 17 milhões e 100 mil reais em Rivera, 15 milhões em Carlos Alberto, 12 milhões em Atêncio, aí vem André, 10 milhões, e 9 milhões em Matheus Alexandre. Assim, é um negócio. Todas essas compras, as compras atuais, essas de 2025, todas elas foram parceladas, o clube já disse isso. E Yuri Romão, em entrevista recente ao GE, foi a Daniel Leal falou que dentro de toda a estrutura financeira do esporte, todas as compras que o Sport está fazendo agora serão quitadas no máximo até dezembro de 26, ou seja, dentro do mandato dele. Ou seja, segundo Yuri, nenhuma compra do Sport, nenhum valor irá atravessar para o próximo presidente ou para a SAF se o Sport for negociado. E para quem não assistiu a live que a gente fez no pré-clássico no sábado, aí eu fiz uma pergunta que assim, tem que fazer naturalmente. E se cair? E como é que paga? Porque, tipo, não vai ter cota, a cota vai para o ralo. E se cair, como é que fica 26? Aí, como o Guilherme falou que a gente esperava, mas ele falou até de forma franca, e que aí viraria mais ou menos o que o Atlético Paranaense fez agora. O que o próprio Cuiabá fez com o Sport. O Cuiabá vendeu 2 jogadores, vendeu o Pita e vendeu o Matheus Alexandre. Tirou uns 30 milhões de reais com esses 2 jogadores. O Atlético Paranaense se desfez em uns 4 ou 5. Então, naturalmente, se o Sport cair, esses jogadores não são emprestados, são ativos do clube. Então, o clube teria a prerrogativa de poder vender e se capitalizar. Se ficar, naturalmente, todas as aquisições que o Sport está fazendo, elas se valorizariam e aí o clube, e aí a máquina roda, né? Aí a roda gira. Mas, enfim, é uma janela que, somando ainda com os 4 milhões e meio de Fabrício Domingues, foi no fim de 2024, mas naturalmente é uma contratação da janela de 25. Isso significa que o Sport já gastou 57 milhões e 600 mil reais. E só para encerrar esse ponto, quer dizer, o que é que isso representa no orçamento do Sport? O orçamento do Sport é de 183 milhões. Porra, 57 milhões, meu Deus do céu. Tipo, vai gastar o dinheiro de tudo do ano só com contratação? Não. Para contratação, o orçamento do Sport o clube só reservou 13%. Isso daria 23,7 milhões. Ou seja, se o clube não mudar o que planejou, desses 57,6 milhões, 23,7 o Sport paga, pelo menos isso, paga em 25. E todo o resto, com receitas maiores, que deve ter receitas maiores ano que vem, se ficar na primeira divisão, e aí quita tudo ano que vem. É esse Sport, Fred, é a SAF psicológica. Com essa SAF psicológica que o Sport está vivendo. De quem foi essa expressão? Só para dizer, isso não foi eu que criei, não, tá? Eu só vi no grupo lá, achei muito boa. Eu só vi com você. A primeira vez que eu vi foi você. Mas eu digo, eu escutei, essa SAF psicológica que o Sport está vivendo. É isso aí. É um volume de dinheiro que, se o Sport fosse SAF, eu acho que estava investindo essa mesma quantidade de dinheiro. Cauê, para passar a palavra a você, eu e você, a gente já gravou um vídeo, né, sobre Rivera e sobre Sérgio Oliveira. Então, o vídeo, inclusive, repercutiu muito. Nem sei em quantas mil pessoas
já assistiram aquele vídeo, foi um dos vídeos que mais andou recentemente, tá? E aí eu peço que Márcio passe mais um slide aqui, Cauê, porque eu queria que você trouxesse a sua análise contextualizando isso que a gente está vendo aqui, que é o elenco atualizado do Sport. Nesse elenco atualizado, já não aparece Gustavo Coutinho, que segue para o Curitiba. O próprio Pepa confirmou na entrevista coletiva, agradeceu muito, elogiou muito Gustavo Coutinho. Com a chegada de Lucas Cunha, com a chegada dos volantes, eu já, inclusive, peguei Adriel e Aju e coloquei como parte do elenco, mas já numa condição de menor chance de serem acionados, né? Foram acionados até aqui, mas eu acho que eles perdem espaço natural ali. Dificilmente a gente vai vê-los jogando. Tá? Inclusive a Ju poderia ter sido outro a ganhar mais minutagem nesse rodízio de Pepa, mas na hora que não ganha, não vai ser daqui para frente que deve ganhar. Tá? Aí, Cauê, eu queria a tua análise dentro dessa visão de elenco. Tá? Eu saí hoje da Ilha do Retiro com a seguinte ideia de time, tá? Só vou citar meio campo e ataque. O resto, eu acho que o Sport ideal hoje, veja, sem ver dois deles jogarem, eu tô falando pelo que eles representam. Eu vejo o time com Rivera, Sérgio Oliveira, Atêncio, Lucas Lima, um atacante de lado e um centroavante. Ainda que o Sport, nesse momento da temporada, jogue melhor com um meia e dois atacantes, um de cada lado, pelo padrão de jogos da Série A, força dos adversários, necessidade de recomposição, pelo perfil de Lucas Lima, pelo perfil de Atêncio, eu começo a achar que esse é o desenho do Sport de Série A, de partida. Por exemplo, São Paulo fora de casa. Eu já O pensaria ponto de em algo partida, talvez nesse seja esse, sentido. Fred. O ponto de partida e a cada jogo, que até Pedro Cocre aí disse, Cauê, mas vai trocar tudo, quando disse que iria misturar muito. Não é, ele não vai simplesmente tirar 5 e botar 5. Não vai fazer. Mas ele vai fazer algo, possivelmente, que o Vojvoda faz. Isso. Duas peças aqui. Troca, mas dentro de algo encaixado, né? Dentro de algo encaixado. Então, talvez num jogo fora de casa, que ele ache que o time dê muito espaço, o time adversário dê muito espaço nas duas costas dos laterais, por exemplo, talvez ele acione dois jogadores de lado de velocidade, com uma velocidade maior. O importante é que, de alguma maneira, por mais que eu tenha várias reticências aos jogadores de ataque, porque eu acho que não tem nenhum jogador de lado de ataque que seja aquele cara que você olhe e, meu amigo, esse é o cara. Algo que, pronto, que é Rivera como volante, algo que você possa enxergar como Sérgio no meio de campo, algo que você tem na esperança de Atêncio desenvolver o que ele já mostrou no futebol argentino, de Lucas Lima tentar resgatar no patamar de Série A um pouco do que ele já foi. Eu não consigo de cara enxergar isso nos atacantes de lado. Mas você tem jogadores com dinâmicas diferentes. E isso ajuda. Jogadores de velocidade, estilo Lobato, estilo Gustavo Maia. Jogadores de maior força e arranque, como é Carlos Alberto. Romarinho, que é um cara mais dribladorzinho, aquele ciscador, que apesar de eu não gostar, mas é o cara que tem isso daí. Barleta, que é um meia que se transformou em atacante pelos lados do campo e que tem a força do ajeitou, bateu e de ajudar muito também como um atacante de construção. Então você tem essa mescla de opções e que Pepa vai poder escolher esses mini toques de mudança de acordo com os adversários a partir dessas peças diferentes que ele vai ter. É isso, Cauê. Tá? Dessa forma a gente fecha
essa análise do Sport e recebi aqui a notícia que Minhoca e Arthur já estão aqui em condições, tá, de compor o programa. Então queria uma série de mensagens aqui do Superchat, tá, Márcio? A gente não vai conseguir responder todos pelo andar da carruagem, mas vamos trazer todos para a tela para a gente poder fazer essa leitura rápida aqui. O Ellison, ele perdeu horas de vida, viu? Porque ele falou que pulou o programa do Náutico para não se estressar com a gente falando que o Sport jogou pior do que contra o Santa e falando da demissão do técnico. Nós defendemos justamente o oposto, tá? Pode trazer mais superchat? Cláudio Magalhães. Zé Lucas jogou muito. O que falta para a base do Sport lançar atacantes feito lança defensores, né? Só teve Gustavo que vingou recentemente. Ele realmente, o Sport lança melhor. Mas teve Mikael, Jogadores de centroavante, trás. né, que o Sport ganhou exatamente. dinheiro com Mikael. Mas Mikael e Gustavo realmente foram os únicos. Volta aí o de Hermínio, por favor. Ele fala sobre o check-in do Sport, né? Segue o mistério sobre o check-in do Sport. Entrei assim que abriu a venda da categoria intermediária de sócio e não consegui check-in da social. E hoje a social estava mais vazia que em jogos do Pernambucano. Lamentável esse plano de sócio. Esse é um tema importante, Hermínio, que a gente em outra live comenta mais, tá? E também está tendo problemas. Quem está querendo pagar um ano, anuidade, não está conseguindo, justamente porque... Eu acho assim que 20 de fevereiro o Sport assim, não ter feito nada do plano de sócio. Vai fazer agora em março, era justamente o que eu ia dizer. Mas assim, é a lógica do brasileiro, mas é. acho que ele para ter feito antes já, tem que movimentar. É como se janeiro e fevereiro não valesse nada. Quem está tentando pagar não está conseguindo pagar a anuidade porque justamente pela mudança. Tá? Vamos lá, mais um superchat. MV Dick, né? Assisti o jogo nas sociais, cheguei à conclusão que Wagner Love realmente tinha um pingo de razão. Alguém precisa iniciar uma campanha urgente nesse setor. Eles pensam que torcem pro Real Madrid. Vamos. É alucinante, assim. O cara lá que começou os gritos de Hereda tava lá hoje dizendo no Twitter: fui eu que comecei, não sei o quê. É muito estranho. É um clube muito estranho. As sociais são muito doidas. Tá? São muito doidas. Mas hoje eu achei ok. De longe, pelo menos, eu achei ok. De perto. Seguindo. Vitor Montes, esse aqui a gente já leu, né? Pode passar. Hermínio, mais uma vez, né? Pepa disse que escolheu a D dos meias que vieram, né? Aí ele pergunta: Zé Lucas nunca mais, assim como Gustavo Maia, tive a sensação que Maia só entrou no jogo por causa da torcida. Não, eu acho que vão continuar jogando. Zé Lucas menos. Tá? Zé Lucas menos. Zé Lucas deve ser um jogador mais de entradas pontuais. Gustavo Maia, pra mim, tá na briga. E a briga tá muito aberta. Agora, parece que pra Pepa ele perdeu um pouco. Márcio, quando Arthur estiver na tela, já pode trazer, tá? Esperando aqui a entrada de Arthur. Mais superchats. Carlos Alberto ou Lobato de falso 9 ou repor a saída de Gustavo Coutinho? Por enquanto fica Carlos Alberto ou Lobato. Mas seria Carlos Alberto. Eu acho que Alberto. o próprio Carlos Alberto, pela força física de Carlos não precisa, Alberto. Por hora, reserva por hora, de Piquinho. Por hora não dá pra pensar em centroavante, não. Deixa pra lá centroavante por hora. Se nem Pablo nem Paciência conseguirem dar a resposta, aí o Sport não vai trazer um terceiro, o Sport tem que trazer o titular. Um primeiro, exato. Eu acho que até a conta então, é essa, a equação é essa, Fred. Isso, na próxima janela. Vocês estão esquecendo de Zé Roberto. Pô. Mas aí demora muito a voltar e aí não tem condição. Não, porque assim, veja, vai ter 4 centroavantes no elenco, então? Não, para composição seria Zé Roberto esse terceiro quando ele tiver apto lá para agosto, se os dois estiverem bem, se Pablo e Paciência estiverem bem. Pablo, tiverem... Paciência e Zé Roberto, eu acho que é isso. Eu acho que Zé Roberto não vai atuar não no Sport esse ano. Vamos com mais superchat. Eu concordo com o João, tá? Dizendo que Pepa deveria mandar um time totalmente reserva junto com o César para Petrolina. Totalmente reserva não, mas eu acho que Pepa deveria ir, mas deveria ser um time muito, muito reserva. Tá? Romarinho, Hereda, Gustavo Maia. Tem jogador, Fred, tem jogador para resolver essa parada. Quem tá precisando de minutagem? Aju. Petrolina rebaixado já, veja. Isso. Mas eu acho que tem que vencer o jogo, tá?
Tem que vencer, mas você tem muita. Veja, Mas tem o que muita a gente margem tá para vendo na vencer. tela, Mas eu acho assim, o que a gente não, tá porque, vendo na veja, o tela. sub-20 a gente não colocou obrigação de resultado. Sim. Mas nesse caso, nessa última rodada, mesmo com o jogo sendo importantes fechados, eu acho que tem que vencer. Mas essa tela aí dá a demonstração de quantos jogadores tem para usar sem ficar queimando cartucho. Vamos lá para os últimos superchats. André era falando daquela ideia, né, do índice 45, que a gente vai fazer um programa em breve para mostrar como é que está sendo feito. E aí, André Luiz falando da bolinha de duas cores, né, que a gente não assume, mas fala. Enfim, a gente fala. Assim como no Agamenon, a gente diz, esse 7 aí eu queria dar 7,5, mas fica 7. Oficializar é mais grave, então a gente vai continuar com as 5 cores da bolinha. Tá? Bruno tá perguntando por que Cauê tem um QR Code atrás dele. Não é um QR Code, não é QR pô. Code não, rapaz. É um QR Code cordel. não. É um cordel. Exatamente. Deixa eu sair da frente. Márcio, coloca Cauê aí em destaque. Agora sai da frente, Aqui, Cauê, ó. para que eu possa. J. Borges. Um é Namoro de Matuto e o outro Feira de Caruaru. Grande J. Borges. Vamos lá. Acho que acabaram, né? Os superchats. E Hélio também comenta, né, que postou no Twitter, desproporcional os pedidos por Hereda, né, de Plácido fazia um bom jogo, cria uma pressão desnecessária, inclusive Pepa mais ríspido nas coletivas, isso me preocupa. Abraço para Márcio, o podcast, que viu o jogo com ele, com o grande Hélio, tá? Eu achei nada a ver a pedida por Hereda, assim. Não me incomodou porque pedir jogador não me incomoda, mas achei uma das coisas mais ilógicas, assim, estranhas que aconteceram, mas entendo se foi na lógica do que Cássio falou.